Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Rodolfo. Gente, por favor, me fala uma coisa. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sem o microfone. Ah, que bom. Então vamos conversar. Eu estou aqui para responder perguntas, tirar dúvidas, falar também sobre temas de vídeos, né, que já estão aqui no canal. Então, é um bate-papo, na verdade, né? Um bate-papo para gente tirar dúvidas e passar o tempo. Canal do Kleber. Boa noite. Olá, boa noite. Prazer, seja bem-vindo. Gente, por favor, já vai curtindo a live, vai compartilhando também, para que possa chegar mais pessoas aqui. É muito importante isso, tá? Ajuda e é importante para o canal também. Então, por favor, colabore comigo. E como que vocês estão, como tem passado esses dias, a semana, como foi para vocês? Vamos conversar, gente. Ninguém tem pergunta, ninguém quer bater um papo comigo? Eu estou acompanhando vocês aqui no chat. E é isso. Estou à disposição de vocês.
Nossa, eu tava vendo aqui essa semana, estava bastante corrido para mim, até achei que eu não ia conseguir estar aqui presente com vocês. Ariela, oi, boa noite, tudo bom? Eu achei que eu não ia poder estar aqui ao vivo com vocês, eu perdi a voz e graças a Deus, agora está melhor. Espero que continue assim, para a gente dar sequência na live, né? Então, deu tudo certo e por isso eu decidi comparecer ao nosso compromisso, né? Uma vez que a nossa live agora vai ser sempre aos sábados a esse horário. Quais as novidades, Ariela? Me fala aí, gente, como foi a semana de vocês? Foi tranquilo, foi corrido, foi na paz? Eu estou bem também. Agora melhor, né? Eu estava sem voz durante a semana toda. Agora já está bem melhor. Então eu tô bem, graças a Deus. Essa semana nós não tivemos vídeo, mas segunda-feira já vou trazer um vídeo para vocês. Ariela, minha semana foi bem conturbada, mas graças a Deus já passou. Ah, que bom, fico feliz por isso. A Mari, oi, olá, boa noite, tudo bem? Importante é que a gente está aqui, né, no nosso encontro marcado. E vamos ver o que a noite nos reserva, né? Prof. Gustavo, boa noite, Graça. Olá, boa noite, prazer, seja bem-vindo. Ai, gente, é isso. Essa semana, como eu falei para vocês, né? Segunda-feira eu vou colocar vídeo, vou postar vídeo, os shots também, e as lives, que agora vai ser com mais frequência também. Edivane Ferreira, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem com você? Mari, essa semana eu me arrastei até aqui, mas venci. Se arrastou, que bom. Eu acho que faz parte, né? Essa correria do dia a dia, enfim, é, é muito. Nossa, é muito diversificado, né? Tem semana que é bastante corrido para mim, não dá nem para gravar, tem semana que é mais tranquilo, às vezes eu gravo à noite, às vezes madrugada, e assim é para todos nós. Samuel, Luciana, boa noite. Gelson, adoro os seus relatos. Ah, boa noite, obrigada, seja bem-vindo. E se tiverem perguntas, gente, para fazer para mim, fique à vontade, tá? Eu estou aqui para responder a vocês, para a gente trocar essa ideia, esse bate-papo, né, de interação e tudo. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade ou têm dúvidas sobre alguns relatos. São mais de 600 vídeos, então a gente tem muita coisa para conversar. E é isso. Prof. Gustavo, essa semana assisti seus últimos vídeos postados sempre quando posso.
visite seu canal. Ah, gratidão por isso. Muito obrigada pelo carinho e obrigada pela visita também, por estar aqui, acompanhar os relatos, os vídeos e por aí vai. Ariela Guiossi, você tem alguma banda favorita? Olha, banda, assim, favorita, não, eu curto todas, né? Eu gosto muito de rock, rock pop, rock pauleira, gosto de música gótica. Eu sou bem diversificada, na verdade, né? Eu não tenho uma banda, assim, predileta. Eu curto aquilo que eu gosto. Se eu ouvir, então eu passo a curtir bastante, mas eu tenho bastante variações. Eu sou eclética, na verdade, em relação à música. Música de qualidade, né, gente? Não essas que tocam hoje em dia. Eu gosto muito de rock pauleira, assim, não é com frequência, né? É quando eu estou inspirada para ouvir, né? Às vezes eu quero aquele barulhão de guitarra, de bateria. Então eu vou muito nessa onda, assim, pesada. Mas eu gosto do rock pop nacional também, dos anos 80, 90, né? Eu curto muito. Ah, e Ariela, ai, que bom, eu também sou assim. Ah, bom, sem falar também, né, gente? Eu gosto muito de música de piano, de flauta, eu gosto de música fúnebre, então dá para ter uma noção, né, como que é os meus gostos. Fabrício Franca, oi, você tem algum atendimento ao público? Não, Fabrício, eu não tenho nenhum tipo de atendimento, assim, ao público. Edivânia Ferreira, você medita? Já teve alguma experiência durante a meditação? Sim, eu faço a meditação, eu coloco essa prática na minha vida. Agora você me pergunta se eu já tive alguma experiência durante a meditação. Experiência? Deixa me ver. Não, é tudo muito tranquilo, o que eu posso falar para você. Eu me desligo completamente, então não teve nada assim, alguma experiência durante a meditação fora para mim, fora do normal. O que eu posso falar é que é muita paz, é muita tranquilidade, uma grande renovação espiritual. Então, é isso que eu posso falar para você. A meditação, ela faz parte da minha vida, eu gosto muito de meditar. Eu sempre tiro um tempinho para me dedicar a essa prática, porque para mim me faz muito bem. Ariela, conhece Joint Division? Sim, já ouviu alguma coisa? Lucas Nascimento, olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui. Ariela, você tem alguma banda assim favorita? Uma banda? Ou você também não se prende com essa coisa de se pegar uma coisa só? Embora você falou que também é como a mim, né? Eclética e tudo. Lucas Nascimento. Eu estou praticando, amiga, algumas magias. Ai, que legal, que bom. Você Você estuda magia? Você já fez alguma coisa ou está no início ainda? Ariela, eu gosto de várias. Vario muito e gosto bastante de conhecer outras. Ah, bacana, né? A gente não fica presa numa coisa só. Eu também sou bem assim. No passado, para falar que eu era assim muito fã mesmo, sabe, de ter foto, ter tudo sobre a cantora. Eu amo a Cyndi Lauper, né? Então, eu era aquele tipo de fã que tinha tudo, comprava tudo, revista, muita coisa assim. Mas depois passou, coisa de adolescente, né? Então eu era muito fã, continuo sendo fã dela até hoje,
mas não com aquela, é, com aquele fervor, né, de quando eu era mais jovem. Mas eu amo Cyndi Lauper e outras cantoras, bandas e por aí vai. Fabrício, Franca, você acredita em lei da atração? Sim, acredito. Eu, eu tenho livros, né? Eu comprei o primeiro livro, depois a magia, alguns livros relacionados, assim, à lei da atração. Eu acredito, coloquei em prática, aprendi como lidar, como colocar em prática essa lei. Então, eu vi que realmente, para mim, funcionou. Eu acho que a gente tem que saber, você tem que entender, na verdade, você tem que entender para saber colocar em prática e fazer as coisas se manifestarem na sua vida. Então, assim, eu acredito sim, eu consegui, conquistei, mudei muita coisa na minha vida através da lei da atração. Claro que tem muita gente que viaja na maionese, ensina coisas, né, surreais. Mas o que eu posso falar para você é que eu acredito e, e você tem que saber usar, tem que aprender a usar, né? Fabrício Franca, qual a melhor forma de atrair algo? É visualização, é sentimento e ter gratidão. É o que eu assim, faço, né? É ter gratidão, você agradecer antes de receber. Eis o segredo, né? Você tem que agradecer como se você já tivesse recebido aquilo. Eu confesso que nessa parte, para mim, foi muito difícil. Mas depois eu comecei a colocar isso de uma forma muito intensa. Então é isso, é visualização, gratidão e você vivenciar aquilo que como que se você já tivesse antes mesmo de ter. Samuel Lucena, vi que no seu cenário tem vários filmes de terror. Qual é seu filme de terror favorito? Olha, para falar a verdade, Samuel, eu amo o gênero terror, né? Terror, suspense, sobrenatural, é a categoria assim que eu mais gosto. O favorito, assim, que eu posso dizer para você é o Sexta-feira 13, mas não é toda a franquia, não. Sexta-feira 13 tem Poltergeist, então são esses, mas o favorito mesmo é Sexta-feira 13, o 1, 2 e o remake. Mas eu curto tudo de terror. É, infelizmente, os filmes que saem, né, recentemente assim, eu não curto muito não. Eu gosto mais dos filmes de 80, 90, 2000, assim, eu acho que são melhores, na minha opinião. Então, é muito bacana isso. E você tem algum favorito também que você gosta, que você curte, que você acha interessante? Acabou as perguntas, gente? As perguntas, curiosidade.
Pois é, a Mari tá quietinho, né? Você viu? Ninguém quer conversar hoje. Mari, você também tá quietinho? Samuel, Lucena, legal. Também gosto muito de filmes de suspense e terror. Os meus filmes favoritos são O Exorcista. Nossa, esse aí eu não consegui assistir, de jeito nenhum. Psicose, amo Psicose. Nossa, adoro. Sexto Sentido, O Iluminado. Nossa, bacana, bom gosto você, hein? Muito legal, assim. O Psicose também, nossa, é meu preferido, assim. Eu já assisti acho que umas 7 vezes. Amo. Prof. Gustavo. Kelsey, essa semana fiz minha primeira postagem em um grupo de ajuda para médiums no Facebook. Falei sobre alguns sonhos que tenho. É difícil sonhar, mas sempre quando eu sonho é bem nítido, estranho. O último sonho que tive, eu me via com verrugas no meu corpo. Aí algumas pessoas responderam minha postagem. Uma pediu para procurar um terreiro de Umbanda e outra comentou que era mensagem astral. Eu praticamente eu nem sei o que te falar, né, em relação ao sonho. Eu não sei, o que eu falo aqui para você, Gustavo, que quando eu sonho, eu tenho muitos sonhos assim também, umas coisas que para mim tem sentido, às vezes não tem, é difícil de interpretar, entender isso. Eu sei que tem muitos que colocam assim pontos de vista, né, diferente, mas eu acho difícil colocar uma interpretação, alguém falar alguma coisa com toda certeza, né? Não sei. É a minha opinião, tá? Nossa, pode assistir, Ariela, é ótimo, eu adoro. Nossa, amo. É o primeiro. O segundo eu assisti e não curti, não. O primeiro, se eu não me engano, acho que é de 82, se não me falha a memória. Foi o que eu mais gostei, assim, o primeiro. Assisti o segundo, mas eu não curti, não gostei. Achei que saiu muito fora do primeiro, né? Então eu fico com o primeiro, eterno, né? Bom, é a minha opinião, né, Ariela? De repente você assiste, você tem que assistir para você ver. Se você gosta também. Eu assisti e não gostei, não. Ah, Gustavo, falando aqui para você, né, essa coisa da Umbanda, procurar um terreiro de Umbanda, você tem que ir se você sentir bem, se for da tua vontade, né? Então tem que ver isso. Não vai muito pela cabeça dos outros, não. Eu já fui muito no passado, sabe? Pela opinião dos outros e pela cabeça dos outros e quebrar a cara, a verdade é essa. Ariela, eu vi uns trechos do primeiro. Gostei muito. Vou assistir. Ah, bacana. Pode assistir sim. Você não vai se arrepender. Você vai gostar. Ariela, ultimamente eu estou viciada em A Volta dos Mortos-Vivos. Eu adoro também. Eu adoro. E eu já falei, né, que em 2 lives atrás, eu tenho um filme que eu comprei, acho que é de 1968, se eu não me engano.
Eu hoje assisti no YouTube alguns, assim, do gênero. Eu gosto bastante. Eu gosto também. Eu acho interessante. Não para de assistir. Ai, gente, sabe que eu gosto? Na verdade, eu gosto muito, assim, de sobrenatural, casa assombrada, sabe? Essas coisas assim. Ai, eu amo. Tanto é que eu procuro muito documentário em relação a casa assombrada, espíritos que fica na casa, enfim. Ai, é meu gênero, né? O que eu posso falar aqui para vocês. Ariela ainda vende o de 68. Eu assisti o remake de 90. Esse de 68 eu comprei aqui no sebo, né, da minha cidade. É um sebo onde vende revista, livros, LPs, CDs, DVDs. Então é uma relíquia, foi um achado, na verdade, né? Todos esses filmes que vocês veem no cenário, eu comprei tudo no. Ai, como que fala? No sebo aqui da minha cidade. Eu dei sorte, né? Vasculhando lá os DVDs, eu achei e eu gostei muito. Comprei na hora Drácula, sabe, assim, coisas que eu gosto, que tem a ver comigo, que eu curto. Então, eu comprei do Drácula, comprei esse dos Mortos-Vivos e muitos outros, Sexta-feira 13. É um achado mesmo, né? É um achado. Mas eu acho que se você procurar pela internet, o site, assim, talvez você ache. O problema de comprar filmes assim é que é muito caro, caríssimo. Eu queria comprar o Exorcista, nossa, mais de R$ 300 o filme, de 78. Imagina, você acha que eu vou dar tudo isso no filme? Mas never. Ariela, já assistiu algum filme do Vicente Price? Sim, Drácula, O Demônio das Trevas. Eu acho que é de 70 e alguma coisa. Maravilhoso. Esse do Drácula com o Vicente Price, eu comprei no Magalu, assim. Sabe quanto eu paguei? Acho que foi R$ 40. Sendo que em outros lugares estava 280, 300, muita coisa, né? A gente tem que ir procurando, né? De repente a gente acha assim, filmes que a gente quer e vai comparando o preço. Eu dei sorte de achar esse do Drácula, né? Por esse preço. Ariela, aqui não tem sebo. Só se eu for em Recife. Ah, entendi. Se você tiver a oportunidade, vai, dá uma vasculhada. Quem sabe, de repente, você encontra coisas interessantes como eu, né, sempre dou a sorte de encontrar, assim, alguma coisa que eu gosto. Toda vez que eu vou nesse sebo, eu não compro, não é sempre que eu compro. Às vezes eu vou, não acho nada que me interessa, às vezes eu vou, acho, então, acho que depende também, né? Depende do dia e da sorte. Samuel Lucena. Ufologia, você gosta do assunto?
Olha, eu vou ser bem sincera para você. Fale um pouquinho sobre, porque talvez eu, talvez eu não sei falar muito, mas fala assim para mim sobre exatamente o que é, assim. Vamos ver se é o que eu estou pensando. Eu sou eclética, assim, eu gosto de falar de tudo, né? Desde que eu entenda, né, do que eu vou falar, porque tem muita gente que não tem noção, abre a boca, vai falando as coisas, não tem conhecimento. Eu gosto de falar daquilo que eu sei, né? Por isso que eu pedi para você falar um pouquinho sobre ufologia. Vamos ver se é o que eu estou pensando. Augusto Cândido, boa noite, Kelsey, tudo bem? Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu tô ótima, e você, tá bem? Sabe o que eu acho interessante, gente? Tem muita gente no canal que acha que eu sou assim, tipo, uma feiticeira que mexe com magia, talvez pela minha forma de apresentar, pelos relatos que eu trago no canal. Eu não tenho profundo conhecimento sobre magia, né? Eu gosto de bruxaria, mas eu não sou bruxa, não sou maga, não sou nada, né? Não faço parte de nenhum clã de bruxaria, nada. As pessoas, elas tiram conclusões, não perguntam, né? Já vai achando que a gente já vai falando. Mas eu gosto de estudar, eu gosto de estudar, aprender sobre tudo, ler sobre tudo. Eu sou muito eclética nisso, né? Então eu estou sempre aberta a buscar conhecimento, não tenho preconceito com nada, sabe? Então, se a coisa me interessa, aí eu vou procurar mais informações, eu vou estudar, vou buscar conhecimento, entendeu? Eu sou assim. Ariela, Gelsia, como era a sua adolescência? Você gostava de escrever poemas? Ariela, eu sempre gostei de escrever, estudar, escrever. Aí eu amava essa época de escola, escrever. Eu não escrevia poemas, assim, eu gostava muito de versos, sabe aqueles versos que a gente escreve no caderno, cartas, né? Eu gostava muito de escrever cartas para minha tia, para minhas tias. E então, assim, eu amo escrever. Eu tenho um blog, né? Eu acho que já falei aqui para vocês, coloco o link nos vídeos. Tanto é que eu escrevo no blog até hoje. O blog está comigo desde o início do canal, praticamente, né? Eu estou com um canal assim, se não me falha a memória, 12 anos. É que eu comecei a me dedicar a gravar vídeos para o canal, eu acho que deve fazer uns 4 anos para 5, por aí. Mas o meu canal já existe há muito mais tempo, é que estava parado. Então, assim, eu sempre gostei de escrever. Poemas, assim, não. Verso, sim. Eu escrevi muito verso para minhas amigas, de escola, no caderno, né? Eu adorava fazer desenho, sabe assim, desenhar, escrever um verso, né? Alguma coisa gótica, assim, uma reflexão, uma poesia. A poesia geralmente não era assim de minha autoria. Eu gostava de pegar assim, né, ver poesias góticas e copiar, às vezes passar para algum amigo, né? Então é assim. Augusto Cândido, estou bem também. Ai, que bom, fico feliz em saber. Ariela, você escreve poemas? Poesias, poemas, você escreve? Ah, não, não, não li, não, ainda não. Eu já ouvi falar muito, mas inclusive até estou para comprar lá no sebo, né? Eu estava vendo vários livros e
Eu vou até anotar aqui nos nas minhas anotações para ver livros dela, assim, mas eu nunca li, não. Ariela, eu escrevo uns poemas e algumas histórias pequenas. Ai, que bacana, que legal, escritora você. É, essas histórias pequenas seria o quê? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, que bacana. Ah, vou anotar aqui. Livro de felicidade clandestina. É ótimo, recomendo. Ah, obrigada. Muito obrigada pela indicação. Vou anotar aqui. Eu já vou direto nesse, então. Quando eu descer lá no sebo, eu já vou direto nesse. Eu gosto muito, sabe, também, Ariela, de ler livros, né? Eu gosto muito de livros de autoajuda, sabe assim? Nossa, eu amo, porque a gente aprende muita coisa e a vida da gente, ela muda, né? Muda para melhor, porque são livros que acabam, assim, agregando para a vida da gente. Então, eu gosto muito de livros de autoajuda, sabe assim? Eu sempre, eu sempre tenho aqui na estante, sempre compro. Me ajudou muito no passado, eu aprendi muita coisa e eu me tornei uma pessoa melhor depois de ler, né, esses livros de autoajuda. Gaspareto, eu ouvia muito programa de rádio com o Luiz Gaspareto, aprendi muita coisa. Então, assim, livros, né, que acrescenta para a vida da gente que vale a pena. E elas são histórias de alguns sonhos meus. Ai, que bacana! Augusto, eu morro de vontade de ler o Gaspareto. A Laure sempre fala muito bem dele. Nossa, é maravilhoso. Assim, o Gaspareto, para mim, foi muito importante, porque eu consegui ser uma pessoa com muito mais conhecimento, eu me tornei uma pessoa mais confiante. Mudou a minha vida, para falar para você, Augusto, assim, de uma forma bem simplificada. O Gaspareto, ele mudou a minha vida toda. Eu chorei muito com os programas dele que eu via, porque machucava muito, sabe? Era coisa que batia com a gente. Então, mas eu insisti, porque eu sabia que aquilo batia em mim, sabe? Como você se valorizar, a se amar em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar, sabe? É, você é o que você pensa, o mundo trata você como você se trata. Então, são riquíssimos os áudios do Gaspareto. É maravilhoso, assim. O que eu posso falar para você, recomendo, vale a pena. A minha vida teve um up para melhor, uma grande transformação e mudança depois de eu acompanhar o Gaspareto. Tanto é que até hoje eu
ouço pelo YouTube, né, essas palestras, áudio dele, porque realmente agrega muito. Eu sou muito grata, assim, a ele. Foi graças a ele que eu sou a pessoa que eu me tornei hoje. Só gratidão, assim, eterna. Apesar de ter também lido muito livros de autoajuda, mas o Gasparetto também teve uma parcela muito importante nessa reconstrução da pessoa que eu sou hoje. Então vale a pena, eu recomendo, viu? Augusto, lançaram um podcast dele no Spotify que tem vários áudios gravados. Nossa, é maravilhoso, vale a pena ouvir e, e trazer para a sua vida que eu posso falar para você, para vocês todos que estão assistindo, né? Eu falo de mim, tá, gente? Para mim foi muito importante, agregou muito para mim, me fez ser uma nova pessoa, porque minha vida foi bastante difícil, traumática, né? Com muitos traumas e rejeição e tudo mais. Então, eu falo por mim, tá? Da minha experiência e tudo mais. Pode buscar sim, recomendo. Augusto, você já jantou, Gelsi? Eu não janto. Eu não tenho o hábito de jantar, né? Eu gosto mais de um suco, uma fruta, chá. Eu gosto muito de chá. Então, eu tomei assim, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, eu tomei uma xícara de chá. Eu não sinto fome, né? Então, desde a época, assim, quando eu estudava, eu sempre ia para a escola sem jantar. Então, é meio que acostumei, sabe? Assim, eu não fico sem comer. Eu como uma coisa de leve, por exemplo, uma xícara de chá, bolachas, uma fruta, coisas assim. Mas jantar mesmo, assim, não. É só refeição, só uma refeição. O almoço, né? Às vezes um lanchinho, um suco, um suco à tarde, né? À noite, chá, ou um vitaminado de frutas, né? Alguma coisa assim, muito leve. Augusto, sério? No meu caso, eu gosto de almoçar. É sério. Aham. Bom, que nem agora no frio, né? Sabe assim, quando estiver bastante frio assim, o que eu gosto de fazer, que é bem leve também, é tipo um caldo de legumes. Eu gosto muito, sabe assim, caldo de legumes, assim. Que mais? Tipo uma canja, mas eu não coloco frango, nada. Seria de legumes mesmo, assim. É coisinha bem leve, sabe assim, muito leve mesmo.
Mas eu amo frutas. Ai, as frutas para mim é indispensável. Sim, bastante leve. Assim, tipo, no final da tarde, né? Tirando o jantar, eu prefiro coisas leves, como eu te falei. Às vezes, um prato de salada, sabe assim? Uma salada mista, né? Com uma mistura de legumes. Enfim, por aí vai. A Mari Gércia, minha mãe estava ouvindo sua live no, sua live no sábado passado, enquanto eu assistia. Ela gostou de você. Ai, que bom! Fico feliz em saber. Manda um beijo para ela. E disse que eu fiquei feliz em saber. Um beijo para você, um beijo para ela. E espero que vocês me acompanhem, assistam mais conteúdos aqui, né? Tem muita coisa bacana para serem assistidas e mais vídeos novos, relatos também. Quem sabe eu não conto aqui para vocês na live mais um relato ao vivo, né? Quem sabe, talvez numa próxima live, eu vou me programar. Eu faço igual fiz na live passada, eu conto um relato para vocês. Isso é se vocês quiserem, né, gente? Eu não sei se vocês preferem um vídeo gravado com um relato ou também gosta e acha interessante eu falar um relato ao vivo aqui para vocês. Augusto, eu gosto de frutas, mas no dia a dia, eu sinto vontade de comer. Nossa, meu paladar é muito ruim. Eu só gosto de besteira. Nossa, mas isso não é legal para a saúde, não, né? Você sabia disso, né? Isso é um problema sério para o corpo, para a saúde. Eu falo uma coisa para você, sabe, Augusto? Eu como, assim, alguma besteirinha, mas é um pouco mais difícil. Vou mais na comida mesmo, sabe? Arroz, feijão, salada, verduras, legumes, frutas. Eu sigo muito isso, sabe? Besteirinha, assim, é uma vez ou outra, não é com frequência, não, justamente por causa disso, né? Para o nosso corpo, para a nossa saúde. É muito importante a alimentação saudável, né? As besteirinhas são boas de vez em quando, mas não com muita frequência. Mari, sabe do que nós aqui de casa gostamos muito quando você traz vídeos de passeio, caminhando na rua, num parque, visitando igrejas, vídeos externos. Ah, que bacana! Que legal! Segunda-feira agora eu vou trazer um vídeo que eu gravei externo, né? A gravação foi externa. Gravei num bosque, onde eu faço caminhada. É sobre um tema, assim, que eu abordo no vídeo, mas o vídeo é gravado externo. Ficou bonito, dá para ouvir pássaros cantando, ficou interessante o vídeo. O assunto é meio assim, como que eu explico para você? O assunto é sobre pessoas, invejas e tudo, mas só de estar na paisagem, você ouvir pássaros, a natureza já é agradável, né? E sempre que eu tiver oportunidade, eu vou trazer vídeos assim externos também. O problema é a gravação externa, né? O problema é isso, dá um pouco medo de estar com os equipamentos de gravar assim nos lugares, essa coisa de roubo, né? Mas dentro do possível, eu sempre vou trazer. Eu tenho que ver, tirando o vídeo de segunda-feira,
Eu gravei no Horto Florestal da minha cidade. Ficou maravilhoso o vídeo. Vocês vão amar. É um passeio que eu fui. Um passeio não. Eu fui lá no Horto para gravar e mostrar para vocês. E eu gravei no outro cemitério. Então, tem mais 3 vídeos assim externos. Mas sempre que dá, eu sempre vou fazer gravações externas assim. Mas que bom saber, Mari, que vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Caminhando na rua e tudo mais, no parque. Legal. É bom saber. É bom saber e eu sempre vou estar mesclando o vídeo dentro das possibilidades. Augusto, sim, com muito custo, eu consigo comer legumes, frutas, como de vez em quando, mas verdura não consigo. Nossa, adoro verdura. Não consigo comer de jeito nenhum. Meu estômago não aceita, não passa nem na garganta. Nossa, você come carne? Você tem o hábito de comer carne também? Ariela, eu queria saber se existe acesso a músicas da sua amiga que faleceu. Ah, da cantora, né? Da cantora que eu acompanhava nos shows. Então, não tem. Ela tinha, Ariela, assim, ela tinha gravado um compacto, né? Como eu já relatei naquele relato lá, ela gravou um compacto. Foi independente, não foi pela gravadora nada, então não chegou a sair no mercado, né? Então ela gravou, tipo, como que eu explico para você? Vamos lá. Ela gravou, tipo, acho que foi 10.000 cópias do compacto, né? Com 4 músicas de autoria dela mesma. E eu cheguei a ver esses discos, né? Na época, assim. Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro na época, ela não me deu, eu não pude comprar, mas eu cheguei a ver, ela mostrou para mim os compactos, né? E toda vez que ela ia fazer show nos bares, ela levava e vendia para as pessoas. Então não tem, infelizmente, não tem nada na mídia, assim, dessa cantora que foi minha amiga. É uma pena, ela cantava super bem, sabe assim? Ela lembrava muito, muito não. Ela tinha uma pequena semelhança, para você ter uma ideia, assim, com a Roberta Miranda. Mas a voz dela era muito bonita, sabe? Muito, e cantava super bem. Todos os lugares que ela cantava, nos bares, assim, nossa, lotava de gente. Eu não perdi um show, né? Eu adorava. Era muito fã dela. Uma pena que ela se foi e não conseguiu alcançar o sucesso, o estrelado, né? Uma pena. Amar verduras, Augusto. Carne eu como. Ah, entendi. Carne eu não como, não. Amar verduras são boas demais. Gosto delas em natura, cruas mesmo. Jogo um filete de azeite e uma pitada de sal. Eu gosto muito assim também, sabe, Mari? Na verdade, tipo assim, eu gosto de, por exemplo, cenoura. Eu cozinho, né, a vapor e eu gosto de comer crua, assim, só cozida no vapor mesmo. Eu não tempero, não faço salada. Beterraba também, eu gosto crua, ralada, ou então cozida no vapor. Batata também, cozida no vapor. É tudo assim, né? Muitos legumes e saladas, né? Vários tipos de saladas, assim. Eu amo saladas, né? Então, é uma coisa bem, bem saudável, né? Eu vario bastante de verdura, legumes, né? Saladas. Salada no meu cardápio não pode faltar de jeito nenhum, nem que for uma salada de alface, tomate, qualquer tipo de salada, tem que ter a salada.
A Mari, legume. A Mari, abóbora é meu legume favorito. Comeria abóbora todos os dias. Adoro também. Sabe, abobrinha refogada, adoro. Tem aquela abóbora também cozida, né? Sabe aquela meio vermelha, assim, avermelhada, eu gosto bastante, cozida, abobrinha refogada, abobrinha, salada de abobrinha, por aí vai. Ariela, eu lembro que você tem um compacto dela. Achei muito bacana. Você lembra dela? Você lembra dela compartilhar? Eu não entendi, Ariela. Eu lembro que você tem um compacto dela. Não, não é dela. É, eu peguei o compacto para mostrar que era um compacto parecido com aquele, mas não era dela, não. Eu não tenho compacto dela. O que eu mostrei no vídeo foi para que você tivesse uma ideia de como era o compacto, entendeu? Então não tenho nada dela. Só na memória mesmo, sabe assim? Adoraria ter tido um... Ela só conseguiu gravar esse compacto de 4 músicas. Ariel, ah, sim, é que faz tempo que assisti o relato, sim, mas, mas é isso, né? Eu não tenho o compacto dela, não. Eu tenho, gente, uma caixa, assim, de LPs, né? Hoje em dia é mais raro, né? Mas eu tenho uma caixa de LPs, assim, que... Músicas que eu gosto da minha época, sabe? Discos de vinil. Discos de vinil. Eu tenho uma caixa, assim, nossa, bastante coisa. Quem sabe, talvez, não vou prometer, tá? Quem sabe um dia eu grave um vídeo, se vocês quiserem, eu grave um vídeo mostrando. Eu tiro os LPs da caixa. Claro que não vai dar para mostrar tudo, né? Porque é muito LP, mas eu mostro, eu mostro um pouco para vocês sobre os meus gostos musicais. Quem sabe, de repente eu posso fazer isso. Sabe, colocar assim o tripé e gravar a caixa de disco e mostrando alguns desses LPs para vocês. Eu tenho CD, mas o CD é uma coisa mais atual, mas os LPs são relíquias, né? São discos de vinil, adoro os meus discos de vinil, tenho um aparelho e de vez em quando eu toco aqui. Ai, eu amo. É tudo música da minha época, gente. Tudo que eu tenho é tudo música que eu curti na minha época, que me traz lindas recordações, momentos maravilhosos. Então, é tudo coisa que eu gosto, que eu curto. Quem sabe eu não gravo um vídeo para vocês. Olha aí, Ariela, você me deu essa ideia. Quem sabe, de repente, eu grave um vídeo mostrando parte desses LPs para vocês. Ariela, tem uns, são poucos, mas guardo com zelo. Eu também, eu guardo com muito carinho, sabe assim? Ai, eu amo. Foi difícil, ralei pra caramba para conseguir comprar esses discos na época, né? Na época eram caros, né? E eu fazia bico, fazia uns trabalhinhos extras assim, fazia faxina, sabe? Coisinhas assim. Eu não trabalhava, não tinha profissão, nada, então eu fazia bicos assim, comprava, pegava dinheiro, comprava esses LPs, assim, era bastante, bastante difícil, mas eu consegui comprar tudo que eu queria. A Mari, eu não tenho,
nem CD. KKK. Só tenho música salva no cartão de memória. Ai, mas olha, a Mari falar uma coisa para você. Eu fiquei traumatizada com essa coisa de cartão de memória. Nossa, eu perdi 200 músicas no cartão de memória. Você acredita? Deu pau, deu pane. Um dia eu estava no celular, eu peguei para ouvir, simplesmente sumiu. O cartão estava lá, né? Mas contava como zerado. Não sei o que houve, eu não excluí nada, simplesmente assim, deletou tudo. Nossa, que raiva! Eu paguei para um amigo meu gravar essas músicas para mim. Nossa, foi, nossa, muito triste para mim, sabe? Assim, eu paguei, meu amigo, ele grava, né? O trabalho dele é fazer isso, ele grava para as pessoas, eu paguei para ele gravar para mim. Chegou no fim, deu pau no meu cartão de memórias, eu perdi tudo. Antes, se eu tivesse pedido para ele gravar num CD, né? Poderia ter e tocar. Ai, que saco. Nossa, fiquei muito triste. Perdi tudo. Perdi o dinheiro que eu gastei e mais de 200 músicas. A Mari, apoio você mostrar pra gente. Ah, que bacana, que legal. Então, já vou até anotar aqui eh, nos meus relatórios de vídeos para gravar, né? Já vou colocar essa sugestão para mostrar para vocês a minha caixa de LP, de disco de vinil. Ariela, eu tenho um DVD que assistia bastante na infância. É o meu tesouro. E qual é o DVD? Que de- Qual é esse DVD, Ariela? Fala pra gente. A Mari, que pesadelo. Além de salvas no cartão, eu salvo minhas músicas no Google Drive. Assim fica seguro na nuvem. Pois é. Eu não sei fazer isso, né? Eu não manjo muita coisa assim de fazer na internet, né? Então, praticamente perdi tudo, para você ter uma noção. Nossa, lastimável. É triste isso, porque assim, eu demorei tanto para fazer minha coleção, aí de repente não é de confiança, né? Eu aprendi com isso que o cartão, ele não é de confiança. Eu achei que eu ia ter para o resto da vida, assim, que seria uma coisa que poderia guardar e tudo, nunca dar problema. Me enganei, de repente deu pane, eu perdi tudo. Vocês estão gostando, gente, desse bate-papo aqui que está rolando? Sim ou não? Se não, eu já encerro a live. Ai, a banda Calypso, conheço. Um show gravado em Manaus em 2004. Época, época que nasci. Eu cresci ouvindo. Engraçado é que temos a mesma idade. Que temos a mesma idade. Guardo com muito zelo. Até porque o original está bem caro hoje. Ah, sim. Relíquias, né? São relíquias, a gente deve preservar, guardar mesmo, né? A Mari nascemos na mesma época, Ariel.
Nossa, gente, e o Carlos não que ia aparecer aqui com aquele monte de pergunta para fazer para mim? Cadê, né? Chegou no fim, não veio mais, não apareceu e prometeu e não cumpriu, né? Falou que ia vir aqui fazer um monte de perguntas para mim. Vocês lembram disso? Chegou no fim, não apareceu e não veio. Ariela, achei que você era mais velha. Pois é, você viu? A Mari falou, né? Fiquei empolgada. Falei, nossa, vamos ver o que que ele vai perguntar. Eu até me preparei, falei, já que vai ser tantas perguntas, vai ser tipo que meio que uma entrevista, né? E de repente, cadê o menino? Sumiu. Ai, meu Deus. Fica aqui o recado, né? Carlos, se você vê essa live, por favor, né? Compareça nas lives e traga o montante de perguntas que você ia fazer para mim. Estou esperando. Ai, que legal, Ariela. Qual que você assistiu? Porque tem dois. Me fala, fiquei curiosa agora. Ah, da Casa Assombrada. Da Casa Mal Assombrada. Esse que você está falando. Nossa, na hora que ele narrou a parte do senhor dizendo que não queria ninguém na casa dele e que era para sair, deu até medo. Sim, é horrível, né? Eu passei por isso. Nossa, ouvi nitidamente ele falando. E pior que eu via, você acredita, menina? Pior que eu via. Ouvia e via ele nitidamente. Ele falando para sair da casa. Sair da casa, não queria ninguém lá, a casa era dele. Nossa, do jeitinho com ele que eu mandei a carta, o Eli narrou exatamente como foi. E foi horrível, mas é uma experiência tenebrosa, assim, que eu posso falar. Agora, do palhaço também vale a pena. O palhaço está bastante assustador. Nossa, é outro fato que aconteceu também. Assustador. Eu toda feliz com o palhaço no meu quarto, chegou no fim, passei a ter vários problemas. Misericórdia, posso imaginar. Pois é. Conta. Antigamente, antigamente, quando eu morava na casa da minha avó, aham, era assombrada também a casa. Gente, nós estamos
a 1h13 de live. Eu devo continuar aqui com vocês ou não? Me fala, Ariela, continua ou não? Para quem está assistindo a live, pergunto. Devo encerrar a live ou continua? Ariela, a gente morava no lugar subindo a serra. Tinha um degrau enorme. Nesse lugar, a minha irmã mais velha presenciou várias coisas. Tá bom, então eu vou continuar. O que ela presenciou? Estou curiosa. Ela presenciou espíritos, vultos. Então tá bom, Amara. Então eu vou ficar. Por enquanto só tem vocês dois na live. E eu, né? Na rua, na casa de pessoas e até dentro da nossa casa. Nossa, o que ela presenciou, menina? Conta pra gente. Agora eu tô super curiosa para saber. Esses dias ela ouviu a minha avó que morreu, uma senhora lá. E ela lembrou logo do que ela viu muito tempo atrás. Era de madrugada, eu e minha mãe, minha irmã e minha avó junto com algumas vizinhas. A gente gostava de ficar na frente de casa puxando meia. É um trabalho local. Aham. A minha irmã mais velha viu no espírito de uma senhora sentada no banco no final da rua. Nossa! E vocês ficaram com medo? Vocês tiveram medo assim? Ah, para mim é tão corriqueiro ver, sabe, assim, vultos, espíritos na rua. Ai, já estou tão acostumada. Recentemente, a minha avó comentou sobre essa senhora. A sua avó conhecia ela? Só ela que viu. Eu nem lembro se contou de imediato. Lucas, Lucas Nascimento, amanhã vou no cemitério. Ah, o que você vai fazer lá, Lucas, no cemitério? Sim, ela tinha morrido há mais o quê? Há mais de 3 décadas. Nossa! Mas ela teve medo de. Quando ela viu, ela teve medo? Lucas
Nascimento. Eu gosto de andar lá. Amo cemitério. Nós temos gosto parecido. Eu também amo cemitério, adoro andar em cemitério. Se eu pudesse, eu até moraria dentro de um cemitério. Amo, adoro. Eu gosto da paz, da tranquilidade que o cemitério oferece, né? Muito bom. Me faz bem. Ariela, mas vocês tiveram medo disso, de ver essa senhora? Ah, entendi. Ela teve e ficou gravado na memória dela por anos. Acho impressionante, né? Essa coisa de ver espírito, essa pessoa. Ai, como assim? Se não tiver um conhecimento, um preparo, assim, acaba sendo chocante, né? Chocante, traumatizante, né? A pessoa tem muito medo. Eu não gosto de ver coisa feia, sabe assim? Porque não é tudo que é bonitinho, né? Quando a gente vê, assim, tem coisas que são feias pra gente ver. Sem contar que essa escadaria onde a gente morava tem muitos relatos desse tipo. Nossa, relatos de aparições de espíritos. Mari, eu nunca vi nada do mundo espiritual, pelo menos até hoje. Ariela, lá a energia era muito pesada mesmo. Nossa, aí é complicado, hein? A energia pesada, nossa, aí é difícil. Eu passo mal, sabe assim? Tem bairros aqui na minha cidade que eu vou, gente, sem mentira nenhuma. Quando eu entro no bairro, já me dá ânsia de vômito. Eu queria entender por quê. Eu até fiz observações para ver se era com pessoas, com amigos que eu estava acompanhado, né? Não era, gente. Era sair do bairro, eu já ficava boa. Então, você vê que o problema está no local. Eu não sei o que tem, o que acontece, que tem alguns bairros aqui na minha cidade que eu passo mal. Me dá ânsia de vômito e tudo. Não sei, eu queria entender isso. Eu queria entender, queria saber de uma explicação sobre isso, né? Por que que me faz mal? Por que que me dá ânsia de vômito? Eu só sei que o que eu, talvez, o que eu acho que tem a ver é porque tem pontos de vendas, né, de substâncias ilícitas. Talvez eu capte a energia desses bairros. Eu não sei o que acontece, gente. Eu passo mal, dá muita ânsia. Ai, uma coisa horrível, um mal-estar assim tremendo. Ariela, o meu tio que mora ao lado queria expulsar a gente da própria casa da minha avó. É uma casa muito antiga e ela herdou. Tem papel e tudo. Ai, que legal. Nossa, adoro casa antiga. Adoro, amo. Se eu pudesse, eu moraria em mais uma casa antiga, apesar da minha terrível experiência na casa que foi assombrada, né? Que é do relato que eu já falei. Mas eu amo casa antiga e moraria numa outra. Um pouco de receio, né? Digamos assim, um pouco de receio, um pouquinho mais esperta com essa coisa de sentir, claro, a energia do local e tudo. Se eu sentisse qualquer coisa ruim, alguma coisa assim, é claro que eu não ia alugar, né, gente? Repetir o mesmo erro do passado não dá, né? Então, mas eu gosto de casa.
velha, casa abandonada. Ariela, esse meu tio jogou terra de cemitério no telhado da gente. Misericórdia. Ai, Ariela do céu. A vida da gente virou um inferno. Meu Deus. É complicado. Terra de cemitério. E eu falo uma coisa para você. É terrível, sabe? Fazer um negócio desse. Jogar a terra de cemitério no telhado da casa de alguém, né? É uma coisa muito, muito complicada. A terra em si do cemitério já é bastante complicada, né? Agora, lançar isso para cima da casa de uma pessoa, imagine. O azulejo do banheiro é bem antigo, a estrutura da frente também. Nossa, que bacana. Os lugares, assim, abandonados, casas antigas, traz toda uma história, né? Traz toda uma história com muitos acontecimentos, alguns trágicos, outros não. A gente saiu de lá e alugou. Mas como que tá a pessoa hoje em dia na casa? Tá bem? Depois depois desse acontecimento de ter jogado a terra de cemitério no telhado, o inquilino que está na casa, ele fala alguma coisa? Como que é o ambiente lá? Como você citou que vocês saíram, né? Como que é a vida da pessoa nesta casa depois desse ocorrido? Ele não aceitou que a minha avó entrou e fez isso. É difícil isso, né? Ai, que bom. Nossa, que fique bem, né, Ariela, assim, que permaneça na paz, nas bênçãos do céu, porque ninguém merece isso. Faço votos que fiquem muito, muito mais tempo lá. A minha, a minha avó está com a cabocla presa, dela presa. Seria isso? É que tem uma figurinha aqui na frente, então não deu para ler o resto. Está difícil de ler o resto. Então, a minha avó está com uma cabocla, é dela presa, seria isso, então, pelo que eu entendi aqui. Ah, tá. Essa cabocla baixava sempre nela e nos alertava de várias coisas. Ai, que bom! Nossa, que legal, né? Então ela incorporava e alertava vocês, né? O Lucas Nascimento perguntando se seu tio é da Umbanda.
caboclo é uma entidade. Sim, é uma entidade, Mari. Pelo menos é o que eu conheço. Eu recebo também, né? Eu recebo o índio. Lucas Nascimento, quem trabalha com feitiços, terra de cemitério, é isso aí. Umbanda, quimbanda. Magia pesada. Ô, Lucas Nascimento, só assim, colocando meu ponto de vista, eu acho que na Umbanda não faz isso. Eu acho que, eu não sei se quimbanda faz, eu não posso falar porque eu nunca tive dentro de um terreiro de quimbanda, mas a Umbanda, eu frequentei a Umbanda, desenvolvi a minha mediunidade na Umbanda e na Umbanda não faz isso, né? Eu falo porque com propriedade, tá? A Umbanda não tem isso, não. A Umbanda não faz esse tipo de trabalho, não. Ainda mais dessa maneira, magia negra, magia de destruição pesada. A Umbanda não faz isso, não. Pelo menos é até onde eu sei, né? Se bem que hoje em dia, eu vou ser bem sincera para você, tá tudo virado no capiroto. Tem pessoas que faz uma mistureba com tudo e lasca o nome da Umbanda no meio. Então é complicado isso. Um índio brincava comigo no quintal. Quem me disse isso foi minha própria cabocla da minha avó. Ai, que bacana. E isso, Lucas, eu estou falando para você, não me leve a mal, tá? Eu estou falando pelas minhas experiências, mas como eu falei para você, hoje em dia está tudo uma palhaçada com tudo, então talvez algumas pessoas manchem o nome da Umbanda fazendo esse tipo de trabalho, sabe assim? Aí queima a Umbanda, mas a Umbanda não faz isso não. Lucas Nascimento, exatamente, não é sobre a vertente, e sim o mal vem das pessoas, exatamente, concordo com você, é as pessoas, né? Só que com isso queima a Umbanda, porque a pessoa, ela fala que a Umbanda faz um negócio desse. Infelizmente, querendo ou não, queima, né? Queima a religião. É complicado isso, né? Eu acho que a pessoa que faz um negócio desse não devia colocar o nome, né, da religião no meio. Cara, isso é uma palhaçada, a meu ver, sabe? Não tem explicação. Eu acho que a pessoa tem que prestar mais atenção no que fala. Ai, cada coisa, né? Ai, meu Deus do céu, tudo está de cabeça para o ar, sabe assim? Minha gente, as pessoas, em vez de progredir, melhorar, buscar conhecimento, não, fica no atraso, né? Fica no atraso. Ai, meu Deus, como pode isso? Misericórdia. Ariela, como é feito o desenvolvimento da mediunidade? Na Umbanda, você quer saber?
como é feito na Umbanda? Então, mas é na Umbanda, você quer saber? Ariela, me responde para mim poder te dar a resposta. Você quer saber como é o desenvolvimento da mediunidade na Umbanda, é isso? Não, fala então para mim. Fala, eu quero responder bem claro para você. Em que vertente você quer saber? No Espiritismo, na Umbanda, porque cada um é de uma forma, né? A minha experiência na Umbanda e a outra experiência é no Espiritismo, kardecista, né? As minhas duas experiências em desenvolver a minha mediunidade são duas linhas de trabalhos completamente diferentes. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Para mim poder te dar a resposta de acordo com o que você quer saber. Então, mas eu não sei, sabe, Ariela, eu acho que essa coisa da mediunidade, desenvolver a mediunidade, eu acho que vai muito da gente, né? Vai muito da gente. Quando eu fiquei sabendo, através de um médium, que eu era médium também, que eu tinha mediunidade, a vontade partiu de mim para desenvolver a minha mediunidade no Espiritismo. No Espiritismo, que eu digo, na linha de Kardec, né? Na época era mesa branca, eu conheço assim, não sei como é hoje, tudo muda, né? Mas eu desenvolvi, o meu desenvolvimento no Espiritismo foi tranquilo, assim, né? Quando o médium, ele falou que eu tinha mediunidade, eu me interessei em desenvolver, eu desenvolvi porque eu quis, sabe assim? Aprofundei nos estudos de livros espíritas, né? Eu iniciei a minha vida espiritual dentro do espiritismo kardecista. Depois, anos mais tarde, que eu migrei para a Umbanda, mas foi um desenvolvimento tranquilo, não foi nada tumultuado, levou um tempo assim, não muito também, a minha mediunidade já era bastante aflorada, então foi bastante tranquilo, assim, bem sereno, bem tranquilo, bem diferente da Umbanda, o desenvolvimento da mediunidade. É como eu falei para você, eu desenvolvi na linha do espiritismo kardecista e depois na Umbanda. Na Umbanda foi complicado, o bicho pegou e pegou feio, assim, uma coisa traumática, foi bastante complicado. Mas no espiritismo foi mais tranquilo, no kardecismo, para mim, foi mais tranquilo, assim, mais sereno. É o que eu posso te falar. Espero que eu tenha respondido de uma forma que ficou claro para você. Se ficou dúvida, é só perguntar que eu tiro. Augusto, eu gostaria de saber como funciona no Espiritismo também. Essa semana eu fiquei sabendo que meus guias estavam me aconselhando a terminar meu desenvolvimento no kardecismo. Mas os seus guias, Augusto, os seus guias da Umbanda, não ficou muito claro para mim. Seria da Umbanda, é isso? Os seus guias aconselhou você terminar o desenvolvimento no kardecismo. Então, você está na Umbanda, você está na Umbanda, eles querem que você termina o kardecismo. Ficou meio confuso. Explica para mim isso, por favor, Ariela.
Estou buscando algo mais calmo. Sim, respondeu. E tirou uma dúvida que eu queria. Obrigada. Ah, de nada. Disponha. É isso. Então, eu acho que no espiritismo kardecista é mais tranquilo, sim, com certeza. Augusto, sim, os guias da direita da Umbanda me aconselharam. Acredito que por aqui os terreiros sejam muito ruins. Ai, Ariel não, Augusto. Olha, para ser bem franca para você, eu vou falar dentro do meu entendimento sobre a espiritualidade. Eu acho que você está com o pé na Umbanda e está com o pé no kardecismo, não dá certo. Por que que eu digo isso? Porque é duas vertentes completamente diferentes. A linha de trabalho é completamente diferente. Eu acho que isso prejudica você, sabe, mentalmente e até espiritualmente, né? Você está em desenvolvimento na Umbanda e, ao mesmo tempo, vai para o kardecismo. Eu não aconselho você ficar em dois lugares. Eu acho que você tem que ficar no que você se encontra, no que você se adequa para melhor aproveitamento. É o que eu tenho para falar, tá? Dentro do meu conhecimento. Eu acho que não dá certo misturar as duas coisas simultaneamente, porque é duas vertentes diferentes. Ariela, um médium chegou para mim e disse que eu tinha mediunidade. E ainda disse que eu sou vidente. Foi um médium ou foi um guia incorporado no médium? Augusto, na verdade, eu nunca participei de terreiro, mas um senhor me desenvolvia na linha da Umbanda, na casa dele. Mas ele tinha as firmezas, tem obrigação de pai de santo e tal. Mas ele teve um problema e precisamos parar o desenvolvimento. No caso, foi um problema da vida terrena mesmo, não foi nada espiritual. Ah, entendi. Olha, Augusto, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei, né? Eu tenho muito cuidado com essa coisa de mexer com espiritismo, desenvolvimento da mediunidade. Eu, como médium responsável que eu sou, eu acho que, no meu ponto de vista, desenvolver a mediunidade, eu acho que nós temos que estarmos dentro de um local seguro, um terreiro mesmo, sabe? Eu sou bem franca a falar para você. Eu teria medo de desenvolver assim, fora de um terreiro, por vários problemas espirituais que isso possa acarretar futuramente, ou até mesmo durante o desenvolvimento da mediunidade. Eu falo de mim. Eu me sentiria muito mais segura buscando desenvolver a mediunidade dentro de um terreiro. No caso aí da Umbanda, né? Como você está na linha da Umbanda, eu acho que seria muito mais viável e seguro a prática desse desenvolvimento realmente num terreiro. Tem todo um aparato espiritual, proteção, guias e tudo mais. Eu acho muito mais seguro. Eu teria medo de desenvolver no lugar que não fosse um terreiro. É a minha humilde opinião, tá? Agora fique assim a reflexão para você, mas cada um é cada um, né? Eu tô colocando para você, Augusto, as minhas experiências como médium, tá? A minha visão como médium, a responsabilidade que isso é. Espero que você não me leve a mal. Ariela, quem disse que
Primeiro foi um guia, depois uma semana. Minha mãe fez consulta com uma médium e o guia dele contou que eu era vidente também. Ah, tá. Aí já é confirmação, né? Então, se um guia te falou, depois o médium falou a mesma coisa, então né? Porque isso aconteceu comigo também no passado, né? Foi relatado que eu tinha mediunidade, que eu tinha evidência, e, e foi a mesma coisa com você. Foi guia que falou, foi médios que falaram, né? Então, bateu. E de fato é a minha realidade hoje, né? Augusto, entendo o seu ponto de vista, mas aqui na minha cidade os terreiros são muito ruins. Ainda não tenho coragem de entrar. Tem uns terreiros que nem pisar eu piso. Tá certo você. A cautela, né? A cautela em primeiro lugar. Eu concordo com você. Hoje em dia está tão banalizado, está uma patifaria, está uma anarquia, está uma palhaçada com essa coisa da Umbanda. Estão fazendo cada atrocidade que, olha, é só Jesus na causa. E tá certo você ter cautela e tomar cuidado, né? Realmente a gente tem que se precaver, porque às vezes a gente vai para um terreiro também e de repente também pode ferrar com a vida da gente. Que bom que você entendeu meu ponto de vista, eu também entendi o seu. Ariela, verdade, Gels. Augusto, eu me desenvolvia com esse senhor, porque ele é muito sério. Ah, tá. Preparado, tem bastante conhecimento. Ele já me ajudou em muitas coisas que nem terreiro conseguiam notar. Ah, que bom, Augusto, que ele é um senhor sério, né, com conhecimentos. Ah, então, se você se sente bem se você se sente bem, você sente no seu coração que é um lugar seguro e tudo, e ele tem trazido coisas para você, acrescentado coisas que terreiro nenhum conseguiu notar. Então, continua. Se você está se sentindo bem, se você conhece ele como você diz que conhece e está te fazendo bem, então tudo ok, está tudo certo, né? Está tudo certo. Eu desejo o melhor, que você, né, consiga o seu objetivo e que esse senhor melhore do problema, que ele realmente possa fazer a diferença, ajudar você, te encaminhar, orientar. É o que eu desejo de coração. Pois é, Ariela, o Amário sumiu, né? Ou ele está ou ele está aqui no chat, não quer conversar, ou ele não está, não sabemos. Augusto, semana passada eu fui em um terreiro porque uma conhecida me convidou e peguei uma demanda brava do terreiro. Aí esse senhor também que me ajudou a quebrar, na verdade, ainda está sendo quebrado, porque o ataque foi feio. Nossa, meu Deus do céu, tá vendo, Augusto? É que eu falei para você, né? É complicado isso. Eu já recebi ataques espirituais dentro de terreiro de Umbanda também, no qual eu trabalhava. Nossa, uma coisa horrível, horrível. E é complicado, o que eu posso falar para você é complicado e é difícil, mas que bom que o Senhor está te acompanhando e isso está sendo quebrado, né? Essa magia, esse ataque e tudo mais, que você tenha êxito.
Mari, eu estou aqui quietinho, ouvindo Ariela, ouvindo Ariela, não entendo do assunto. Ah, mas participa, participa, Mari, fala, não precisa falar do mesmo assunto que a gente, cada um fala uma coisa, gente. Não, não precisa ficar assim, sem interagir, porque a gente está falando do assunto de espiritismo, né? Eu estou aqui respondendo vocês, eu interajo com todo mundo aqui, independente do assunto, gente. Eu não foco em um assunto só. A live, ela é expansiva. Eu respondo a todos, não é porque, no caso, você, a Mari, e outros que estão assistindo, não entende e não quer participar do chat. Não, gente. Pergunte o que você quiser, no que você tem dúvida, o que você quer saber. Não precisa ser o mesmo assunto que eu estou abordando aqui, que eu estou, na verdade, respondendo. Pode ser o que vocês quiserem saber, tá? A participação de vocês é muito importante. Então, vamos interagir comigo. Faça pergunta, tira dúvidas, pergunte o que vocês querem saber, fale do gosto de vocês. Vamos interagir, gente. É isso que importa, é a interação de vocês. Tanto por isso que eu nunca gostei de focar um tema só na live. Eu sempre faço as minhas lives assim, é, diversificada na forma de atender vocês, entendeu? Eu não gosto de ficar em cima de um tema só, não. Pode participar do chat à vontade. Eu e minhas três irmãs, todas somos médiums, cada um com uma função diferente. Ah, que legal, família, né? Família mediúnica. Que bom que são todas assim, que têm funções diferentes também. Cadê as perguntas? Ariela, eu acho lindo o dom da minha irmã mais velha. Qual é o dom dela? Me fala. A Mari, a pessoa que é médium é obrigada a se desenvolver? Existem perguntas, cobrança espiritual para isso? Então, a Mari, depende, né? Eu conheci médios assim que praticamente foi obrigado a desenvolver meio que uma missão, sabe como é? E eu também conheci pessoas que não queriam desenvolver e não desenvolveu, e não teve problema nenhum. Eu acho que vai muito, eu acho que vai muito de cada um, né? De cada pessoa. No meu caso, eu desenvolvi porque eu quis. Eu quis isso. Eu não fui obrigada, não. Eu fui por livre, espontânea vontade, eu que quis. Então, eu procurei desenvolver dentro, do que eu queria. Então, não é uma obrigação para todos, né? Eu entendo assim. Até porque eu conheço pessoas que não quiseram, nunca desenvolveram, têm dom, sabe que é médio, mas não quer mexer, não quer desenvolver, e está tudo certo. E a vida flui normalmente.
Que bom que a minha voz não falhou aqui com vocês. Como eu havia falado, eu fiquei uma semana sem voz. Eu achei que eu não ia ter voz para estar aqui com vocês para falar, né? E que bom que não aconteceu nada e eu estou conseguindo interagir e responder vocês. Ariela, Ariela sempre, quando ela vai a um velório, a alma do falecido incorpora no corpo dela, permitindo que ele se despeça dos entes. O mais recente foi do meu primo. Aconteceu mesmo. Nossa, que interessante. Eu nunca vi um acontecimento assim. É nesse grau, né, da mediunidade. A mediunidade, na verdade, ela é bem vasta, né? Não fica todos dentro de um padrão, posso dizer assim. O que você se arrepende, Ariela? O que você fez que você se arrepende? Eu sou muito insegura com a minha mediunidade, fico achando que é coisa da minha cabeça. Mas no começo é assim mesmo, tá? Eu lembro quando eu também desenvolvi na Umbanda, eu ficava confusa, sabe assim? Será que sou eu? Será que é meu guia? Será que é eu? Será que não é? Faz parte do desenvolvimento, até você ter uma certa segurança e deixar a entidade tomar posse, fluir e tudo mais. Augusto, delicado, né? Nossa, quando eu piso em velório, sinto uma energia muito densa. Última vez que pisei, sabe, quando vem aquela pressão forte na cabeça, tudo escurece, parece que nós vamos apagar. Acho que foi algum guia que se aproximou para não deixar coisa pior ali me prejudicar. Aí velório é complicado, gente, é complicado. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto pela energia que está ali, sabe assim? Aquele clima denso, aquela energia densa, pesada, choro das pessoas, o sofrimento do espírito, tudo isso me afeta. O último velório que eu fui na minha vida foi do meu irmão. Quando ele tirou a própria vida, eu fui no velório. No velório dele também foi o último para nunca mais. Nossa, é horrível. Para mim é horrível, porque, primeiro, a começar pelo comportamento das pessoas. No lugar onde deveria estar todo mundo em silêncio, oração, não. Fica um discutindo em cima do defunto, falando de herança, brigando, aquela confusão. O espírito, naquela perturbação espiritual, naquele momento de desenlace do corpo. Então é tudo um inferno, gente. Para resumir tudo, é um inferno o clima de velório, pelo comportamento das pessoas, pelo sofrimento do espírito. Então, a mim, me causa muito mal, assim, muito mal mesmo. Eu não vou, eu me poupo disso, não vou, sabe? Para mim é péssimo.
Ariela, eu estava passando na rua, isso era de noite. Não notei que na casa funerária estava acontecendo um velório. Eu passei por lá e não percebi. Até que sinto alguém me chamando e indo atrás de mim. Quando eu me virei, vi uma luz branca e recusei o chamado e fui embora. Nossa, uma luz branca. Será que era o espírito, então, que tinha acabado de desencarnar? Mas, sabe, Ariela, eu acho que se você tivesse parado, dado atenção, o que você poderia fazer? Você tem, assim, um certo conhecimento para passar para o espírito em sofrimento? Você conseguiria passar alguma mensagem de conforto? Digamos que seja o espírito do falecido. Você teria, assim, conhecimento para orientá-lo, para seguir no mundo espiritual? Como seria isso para você? Porque tem que ver isso também. Às vezes, você não saberia lidar com a situação. Vamos supor que você parasse dessa atenção. Você não saberia ajudar, então também não ia resolver nada, né? Como que seria? Será que você saberia falar palavras de conforto, orientar, ter um diálogo frente a frente, assim, com o espírito? Será que você não teria medo? É uma coisa bastante delicada, né? Augusto, eu só vou em velório de pessoas próximas mesmo, porque acho péssima a energia. Mari, eu não gosto de velório também, mas quando é de parente, eu gosto de ir, dar um suporte. Muita gente passa mal, fica fora de si. Ai, é complicado, né? É. Despedir, digamos assim, né? Despedir de um ente querido, assim, não é todo mundo que tem um entendimento, né? As pessoas, cada um tem uma reação. No velório é a despedida, né? Nunca mais você vai ver aquela pessoa, nunca mais vai ter contato. Então, eu até entendo esse todo o desespero das pessoas que ficaram. Mas a energia é complicada, é difícil de lidar. Ariela tem razão, Ariela. Eu realmente não saberia. Ah, então, Ariela, então não tem por que se arrepender. Bola para frente, tira isso da cabeça, né? Eu falo para você, Ariela, porque eu já passei por situação assim. Só que como eu venho do espiritismo, eu cresci dentro do espiritismo, então eu sei, sabe assim, ajudar, digamos assim, um espírito na hora da morte, na hora de deixar o corpo físico. Eu fiz isso no velório do meu irmão, sabe? Eu tive um diálogo mentalmente, né, com meu irmão ali. Eu praticamente eu conversei com o espírito, né, dele. Eu procurei dar palavras de conforto, tudo. Então, eu acho que vai muito da nossa preparação, né? Se a gente tem entendimento daquilo, a gente pode ajudar, a gente ajuda. Se a gente não pode ajudar, né? O melhor que a gente faz é realmente nem dar atenção. Augusto, interessante, Ariela, ler alguns livros de Allan Kardec, principalmente o livro dos espíritos e o livro dos médios, são muito úteis para nós médiuns. Boa, Augusto, essa foi ótima, viu? É os dois livros que são recomendados para os médiuns, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Eu tenho os dois. Eu iniciei com esses dois livros. Eu estudei, na verdade, no Centro Espírita, esses dois livros. Então, assim, é de grande valia, é de grande importância.
traz muito conhecimento, agrega muito também na vida de nós que somos médiuns, né? Para quem está iniciando, para quem é iniciante, ajuda, tira muita dúvida, vale a pena, recomendo também. E foi uma colocação excelente, viu, Augusto? Parabéns. É isso aí mesmo. Esses livros são importantíssimos. Ariela, passei por lá novamente, só tinha 2 pessoas no velório. A Mari, é bom ir de preto nos velórios? Ajuda energeticamente? Ajuda você, Mari, para bloqueio de energia, né? É bom por isso. Você bloqueia, você não recebe a energia do local. O preto, ele é meio que um bloqueio energético, né? O branco, ele já capta todas as energias. Você passa a ser um receptor, né? Quando você está de roupa branca, no cemitério, no velório, eu acho que não é muito interessante porque a gente absorve todas as energias desses ambientes. Eu acho que o preto é uma boa recomendação. Eu, bom, como que eu falo aqui? Eu sou suspeita, né? O preto para mim é tudo. Então, o que eu posso te falar é se é bom ir de preto nos velórios. Eu acho que é assim, porque é um bloqueio energético. Você não capta todas as energias do local para você. Ariela, obrigada, Augusto. Vou anotar, vou anotar. Na verdade, eu tenho baixado o PDF do Livro dos Espíritos. É muito bom, Ariela, tanto comprar o livro como ouvir, né, o livro. É muito bom. O importante é você estudar, ler, entender, porque isso vai também agregar muito para você como médium, sabe? Você vai aprender muito, principalmente no Livro dos Espíritos e o livro do médium, que é um complemento, né? Mari, o que você falaria para um espírito que está precisando de ajuda, Gélcia? Eu aconselharia, por exemplo, você quer saber se é um espírito que acabou de desencarnar ou é um espírito que está vagando, perdido, chega até a mim? O que você quer saber exatamente? Me fala para mim te responder com precisão. Ariela, eu conversei com o senhor sepultado no cemitério daqui, tudo mentalmente. De novo, vem aquela coisa de achar que é coisa da minha cabeça. Se você conversou com ele que estava sepultado, já era desencarnado, então não era da sua cabeça, Ariela. Nós temos que prestar bem atenção nas coisas para não confundirmos, né? Aqui você disse que você conversava com ele, né? Que ele era sepultado no cemitério. Então, automaticamente, você já tem resposta. Você estava tendo um diálogo com o espírito, não era coisa da sua cabeça. É simples separar as coisas. Ariela, assistindo alguns vídeos teu, vi que você comentou que conversou com o espírito mentalmente. E eu passei a acreditar na minha conversa com ele. Sim, é isso aí, entendeu? Se você está no cemitério, como você relatou, você está conversando com uma pessoa falecida, digamos ali, na frente de uma sepultura. Então, é óbvio que você está tendo diálogo com o espírito, né? É muito importante, Ariela, uma dica que eu te dou, é muito importante ficar assim, aberta, sabe? A essas observações, porque são pequenas coisas que passam que às vezes podem nos confundir mentalmente. Então é muito importante prestar atenção, porque quando você presta atenção, você sabe quando é coisa sua, quando não.
Eu falo isso até pela minha experiência de desenvolver na Umbanda, né? Quando o meu guia falava uma coisa, eu sabia que não era minha, mas eu ficava naquela. É coisa da minha cabeça? Não é. Eu sabia que não era porque eu ouvia. Eu sabia que era coisa do guia. Então, nós temos que saber separar aquilo que é pensamento nosso, aquilo que não é. Eu espero que com o tempo você vai amadurecendo isso e vai conseguindo fazer essa separação, esse discernimento de uma coisa da outra. Claro que isso leva um tempo, né? É um exercício de você ir prestando atenção nesses acontecimentos, mas não é difícil de captar quando é você e quando é coisa da sua cabeça. Amare, com um recém-desencarnado. A forma que eu, você, qualquer um de nós podemos fazer para um espírito, né, recém-desencarnado, quando a gente sente a presença, o diálogo que eu tenho com o espírito é pedir para que ele aceite a realidade e vá para o mundo espiritual, faço prece, a prece também é muito importante, ajuda muito. Eu peço para que Deus, bons espíritos, né, possa auxiliá-lo, que a jornada dele no mundo espiritual seja de muita luz, muita paz. E eu converso com ele, eu peço para ele seguir na nova jornada, é, ir para a luz. O que mais? Eu faço prece, como eu já relatei em um dos relatos, que um espírito, ele apareceu para mim me pedindo orações, porque estava vagando, perdido, perturbado. Eu fiz as orações para ele e ele seguiu na paz. Então, a Mari, a forma de ajudar, a forma que nós temos para ajudar um espírito é isso, é orientando, dialogando, pedindo para ele seguir no caminho da paz, da luz, e, e que ele veja e aceite e entenda que ele está numa nova realidade, numa nova vida, na vida do mundo dos espíritos. A gente não morre, o que morre é a matéria, é o corpo físico, mas a consciência continua do lado de lá, numa nova vida, né? No mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Augusto, os espíritos, a maioria das vezes também se comunicam comigo mentalmente. Eu não ouço eles fisicamente. Entendi. Aí vai de cada dom, né? Mediúnico. Às vezes, comigo dá das duas formas, sabe assim, mentalmente o diálogo e às vezes assim, ouvir mesmo, como que se tivesse alguém falando no meu ouvido. Mas também, gente, a gente pode falar verbalmente com o espírito, que ele também vai ouvir, vai entender, né? Então, a comunicação com o espírito, na verdade, se dá tanto falada quanto mental, né? Augusto, sim, verdade. Agora, há pouco tempo, há pouco tempo que onde trabalho ouço muito pessoas me chamando, mas não tem ninguém físico. Nossa,
Augusto, isso acontecia muito comigo há muitos anos atrás. Me chamava no portão, sabe? Era uma chama. Ficava. Eu via muitas vozes me chamando. Muitas das vezes era tão real, tão nítido, que eu largava meu trabalho e ia atender o portão. Eu chegava lá, não tinha ninguém. Mas eu ouvia nitidamente. Eu já cheguei a ouvir assim, vozes que eu conhecia, vozes que eu não conhecia. Eu nunca sabia se era real ou se era espiritual. Eu tinha que sair para conferir, porque às vezes eu não saía para conferir, e às vezes era uma pessoa mesmo me chamando, física, né? E muitas das vezes era espírito. Às vezes eu chegava lá na frente do portão, não tinha ninguém. Isso aconteceu muito comigo no passado. Amara, diferente de você, eu gosto muito de usar branco. Vou ficar mais atento aos lugares que vou usando branco agora. Então, Amari, o que eu falo para você é isso, né? Em relação a essa coisa, eu falo dentro do que eu sei, dentro do que já me aconteceu, né? De sentir a diferença. Comigo é assim, eu tenho roupa branca aqui em casa, eu tenho blusa, né? Roupas assim brancas. Eu uso muito raramente, assim, por conta disso, né? De captar tudo. O preto, é como eu falei para você, ele é um bloqueio energético, né? Então depende muito do lugar que você vai. Se você vê que é um lugar que, não é, que é bastante agitado, muito assim pesado, você vai de preto. Branco é bom numa igreja, sabe? Lugares mais assim, tranquilo, é, bosque, sabe? Contato com a natureza, tudo isso é muito agradável, é muito complementar o branco, né? Quando eu gosto muito de estar em contato com a natureza quando eu estou de branco. Aí eu não estou de preto, não. Quando eu vou para a natureza, andar descalça, ficar no meio da natureza, aí eu procuro jogar uma cor clara, o branco, né? Sempre o branco. Augusto, acontece isso comigo. Eu viro, vou na direção, mas não tem ninguém. E são vozes de pessoas desconhecidas, vozes diferentes. Exatamente, eu passei por isso também. Graças a Deus não acontece isso comigo com frequência em casa. É raro ocorrer. Comigo acontecia muito na minha casa, né? Hoje não mais, Augusto. Onde trabalho é uma escola. Você sabe me dizer como é o espiritual normalmente em escola? Em escola? Eu acho que é um ambiente assim mais, digamos assim, mais tranquilo, sabe? Não vejo nada assim comprometedor, denso, pesado, né? Um ambiente escolar, não. É uma energia sutil, posso dizer para você, sabe? Dentro do meu conhecimento, pouco conhecimento, eu vejo como um ambiente assim, tranquilo, suave, né? Nada radical, pesado. Ariela, na casa que eu morava, ouvia sempre barulhos na cozinha. Era sempre de madrugada. E lá ia espiar e não tinha ninguém. Me dava uma raiva. É, aqui já, aqui em casa, né? Já aconteceu de coisas caírem. Que mais? Batidas na parede, nos móveis. A porta aqui da minha casa, 2 vezes aconteceu, sabe assim?
Gente, é impressionante. Não tinha corrente de vento, não tinha nada. Vocês acreditam que a porta, assim, estava encostada, eu na cozinha. Sabe quando alguém chega, parece que mete o pé na porta, a porta abre com tudo, assim, faz aquele escarcéu? Nossa, eu levei baita de um susto, assim. Aquilo para mim não foi normal. Eu senti ali como uma, um- uma presença agressiva. Chegou e meteu o pé na porta, sabe? 2 vezes isso aconteceu aqui em casa. Não fiquei com medo, mas eu senti assim, o que eu pude sentir nesses dois acontecimentos é como se uma pessoa tivesse com muita raiva. Chegou e meteu o pé na porta. E não era um dia que não estava ventando, não tinha corrente de vento, não tinha nada. E a porta estava encostada e aconteceu isso. Ai, é o mundo espiritual, né, gente? Vai entender, vai explicar isso. É difícil de entender certas coisas. Eu nem faço questão de entender mais nada. Levantei e fui fechar a porta novamente. Augusto, tinha uma época que uma porta específica aqui de casa também abria sozinha, mesmo com a maçaneta fechada, mas faz um bom tempo que parou. Abrir assim normal aqui em casa foi praticamente um pontapé, né? Que aconteceu 2 vezes. Não abriu assim, normal, não. Foi meio que um pontapé mesmo, assim. Ai, uma coisa horrível. Ariela, eu já estou acostumada com esses barulhos. Só que demais não dá. Ainda bem que aqui é coisa pouca. Nossa, quando é demais é perturbador, né? Perturbador. Assusta, a gente perde o sono, ainda mais de madrugada, né? Ai, imagina você acordar com uma coisa que caiu, coisa que está fazendo barulho. Ai, ninguém merece. Tira a paz, né? Augusto, ainda bem que aqui só abria, normal. Deve assustar quando ocorre essas coisas com agressividade. Sim, eu assustei porque foi agressivo mesmo, sabe? Sem mentira nenhuma, Augusto, eu falo para você. Sabe quando você está distraída assim? Eu estava preparando almoço. Nossa, juro por Deus, aquilo foi tão real que eu achei que tivesse alguém que entrou na minha casa e meteu o pé na porta. Olha só que coisa. De tão real que foi, eu jurava que era uma pessoa que invadiu minha casa e meteu o pé na porta para entrar. Quando a porta escancarou, aí eu vi que não tinha ninguém. Eu falei, ai meu Deus do céu, é complicado isso. Eu nem sei o que falar nessas horas. Quando tem essas manifestações agressivas, ai, já falo logo, tá amarrado, ai, tá amarrado, tá repreendido. Vai de ré. É bem isso, né? A gente tem que rir para chorar, né? Fazer o quê? Não sabe, a gente não sabe lidar com tudo, né? Que envolve a espiritualidade. Ah, é verdade. A Mari riu aqui. Vai de ré. KKK. Mas é verdade, né? Vai de ré que aqui o bicho pega. É aquele ditado, né? A maré vai de ré, Satanás. Eu ia falar Satanás, mas não é, né? Satanás. Mas vai de ré, vai para trás. É complicado isso. Augusto, quando eu sinto presença negativa, coisas do tipo, já vou orando
pedindo auxílio aos guias. Ah, exatamente, está certíssimo você. Eu também, sabe? Eu já sabe o que eu faço? Eu não oro, mas eu já mentalizo já luz, paz, sabe? Proteção. Eu já me blindo assim com um escudo protetor na minha frente, sabe? São técnicas, né, de defesa contra ataques espirituais. Então, eu já faço assim. Eu já mentalizo um escudo na minha frente, ou então eu dentro de uma bola de luz, sabe assim, eu dentro. É uma forma, né, de proteção e tudo. Mas quando essas coisas pegam a gente desprevenida, a gente assusta, né? Eu queria entender, sabe, gente, por que que essas manifestações agressivas vêm com essa agressividade por cima da gente, né? Eu queria entender, será que é alguma coisa que estão fazendo? Será que é alguma coisa que mandaram pra gente? Eu, no dia que isso aconteceu, eu não consegui captar nada, sabe? Se era algum feito, assim, de alguém contra mim, não consegui captar nada. Eu só achei estranho. Augusto, eu acredito que possa ser algum espírito que identifica a sua mediunidade e tem raiva de você fazer o bem para outros espíritos e também para pessoas que sofrem de problemas espirituais. Eu também acredito, né? Só para você ter uma ideia, Augusto, só de eu gravar vídeos falando da espiritualidade, muitas coisas aconteceram aqui. No decorrer de eu gravar esses relatos, falando da espiritualidade, luz já queimou, vídeo que estava gravando, quando eu fui assistir o vídeo que eu gravei, não gravou nada, vídeos que sumiram, sabe, que estava pronto para 4 vídeos assim falando sobre espíritos que eu tinha deixado na minha pasta de arquivo para subir para o canal. Quando eu entrei para subir esses vídeos, cadê os vídeos? Sumiram todos. Então já aconteceu coisas assim. Quando a gente desvenda o mundo espiritual, automaticamente a gente recebe ataques de espíritos, né? Eles ficam com raiva, não querem que a gente revele a verdade, fale coisas que abram os olhos das pessoas, que traga conhecimentos para as pessoas. Eles não gostam, então eles atacam mesmo. Eu acredito também nisso. Exatamente, você falou tudo. Tem espíritos que têm um verdadeiro ódio disso. Tem, exatamente, como tem. Principalmente quando a gente entra no mundo espiritual e começa a divulgar isso, né? Porque, querendo ou não, aqui no canal, quando eu jogo esses vídeos para o canal, vai para o mundo inteiro. Muitas pessoas aprendem muita coisa com os meus vídeos, com esses relatos da minha sobrevivência, em destacando a espiritualidade. Isso aí deixa os espíritos
das sombras revoltadíssimos, com muito ódio, né? Eles não querem propagar conhecimento, eles querem que a pessoa fique no escuro, na ignorância, no atraso espiritual. Para eles é conveniente, porque eles mantêm refém, né? Esses espíritos ficam refém das trevas no mundo de lá. E quando a gente joga esclarecimento e desvenda o mundo espiritual, a gente é muito mal visto por eles e eles atacam mesmo. A Mari, uma amiga da minha mãe estava contando que sonhou que estava sendo enforcada. Será que fizeram alguma coisa para ela? E agora? Nossa, eu não sei. A Mari, eu não sei o que te falar, sabe assim? Eu não sei o que te responder, assim. Eu não posso, né, afirmar uma coisa que eu não sei. Tem muita coisa. Às vezes é só um sonho, né? A gente não tem como saber. Às vezes é só um sonho. Às vezes é um sinal também que fizeram ou estão fazendo alguma coisa. Olha, é muito difícil de ter uma resposta muito clara. O que posso falar para você é isso, porque comigo também acontece. Já sonhei muitas vezes com coisa de cemitério, é, aranhas no cemitério, sabe, terra do cemitério, eu no cemitério, cova aberta. Então aí fica, é tudo nebuloso, sabe? Eu não sei se é coisa para mim, se não é, se foi só um sonho. É difícil até para mim decifrar isso. Muitas das vezes eu não consigo decifrar nada. Ariela, sim, lembrei do mistério da série de vídeos que você gravou e sumiu. Então, você viu, Ariela, sumiu. Se você perguntar para mim hoje o que, qual era o teor daquele conteúdo, o que eu falava naqueles vídeos, você acredita que eu tive um pane? Eu não lembro de nada. Não lembro, juro por Deus. Eu queria regravar aqueles vídeos. Quem disse que eu consigo lembrar? Nem o título dos vídeos eu lembro, para você ter uma ideia. Eu lembrei que eram os vídeos que eu tinha gravado, eram assuntos relacionados à espiritualidade, de espíritos, ataques, e de repente meio que foi deletado da minha mente. Não consegui gravar novamente os relatos, eu perdi os vídeos, subiram. Foram para casa não sei da onde, para casa não sei das quantas, porque até hoje esses vídeos não apareceram e eu não lembro o assunto para gravar novamente. Perdi, né, os vídeos. Augusto, conheço outras pessoas que também fazem conteúdo da espiritualidade e são atacados durante as gravações, ou tem problemas para até mesmo subir os vídeos. Ai, é um saco isso, viu? Em desdobramentos, algumas vezes eles nos torturam psicologicamente. Eu sonhei uma vez que estava sendo enterrado, mas eram espíritos fazendo aquilo para me atormentar. Depois perguntei para, depois perguntei para aquele senhor, ele me disse isso, mas graças a Deus, os mentores me desvincularam do desdobramento antes deles me colocarem dentro do túmulo. Nossa, que bom! Nossa, impressionante as coisas que acontecem com a gente, né? Nossa, bizarro também. Olha, Augusto, sabe uma coisa que aconteceu aqui comigo uma vez? Eu devia nem ter parado, né? Hoje em dia eu tô mais assim, expert. Se eu estou gravando um vídeo, acontece alguma coisa sobrenatural, eu continuo gravando. E eu falo no vídeo que aconteceu e eu continuo, não paro mais não. Antigamente eu parava o vídeo, excluía e acabava. Hoje em dia eu não faço mais isso. Tudo que acontece durante a gravação, que eu estou sendo interrompida, eu narro no vídeo, falo, está acontecendo isso, mas eu vou continuar, não vou parar, o vídeo vai continuar sendo gravado.
Já aconteceu, olha só, gente, que absurdo. Já aconteceu de eu estar gravando um vídeo à noite, de madrugada. Do nada, vocês acreditam que várias moscas começaram a voar em volta de mim? Agora eu pergunto para vocês, tem explicação um negócio desse, gente? Vocês já viram moscas de madrugada? É bizarro, não é? Não é surreal um negócio desse? Eu não senti mau cheiro de nada, mas moscas de madrugada voava na minha cara durante o vídeo, eu gravando e eu batendo nas moscas assim, para cá, para lá. Eu excluí esse vídeo. Nossa, me arrependi, viu? Hoje em dia eu faço assim, gente. Quando eu paro de gravar um vídeo que acontece alguma coisa, eu coloco, como que a gente fala? Eu faço um make-off do vídeo, eu coloco no final do relato. Ou muitas das vezes eu não paro o vídeo, eu comento o que está acontecendo, eu continuo gravando. Hoje em dia eu não excluo mais, não. Para vocês verem que o que eu falo é real, é verídico. Augusto, no sonho, eu. Deixa eu voltar aqui. Augusto. No sonho, eu pensei que realmente havia desencarnado, mas estava preso ao corpo. Fiquei desesperado. Nossa, imagine o pânico. Ariela, achei muito interessante o vídeo que você mostrou as manifestações no momento que você estava gravando. Que vídeo foi esse, Ariela? Que são tantos vídeos, né? Qual que foi? Você lembra? Augusto, você já tentou ligar incenso ou aqueles defumadores de tablete dentro do cômodo? Assim, às vezes, eleva a vibração, os espíritos têm mais dificuldade para atacar. Eu já fiz isso algumas vezes, eu vou começar a fazer mais, sabe? Quando eu perceber que o negócio ele não vai, aí eu já vou acender incenso, sabe? Eu já vou fazer umas coisas aqui. Augusto, essa semana, quando eu estava fazendo uma coisa para quebrar a demanda, apareceu uma mosca gigante com o meu quarto fechado. E ficou me atormentando, voando em minha volta, voando do lado da vela. Nossa, gente, é horrível isso. Isso aconteceu comigo, Augusto, quando eu fiz defumação aqui em casa. Foi eu começar a defumar minha casa com ervas, começaram a materialização de várias moscas varejeiras ainda, não era nem mosquito, eram as moscas varejeiras, aquelas verdes, né? Começaram a materializar. Eu falo materializar porque começaram a aparecer várias. Quando eu fui para a cozinha foi o lugar que mais começou a manifestação dessas moscas. Uma coisa, nossa, eu contando aqui, gente, fica assim, surreal. É só vocês vendo mesmo para acreditar. É umas coisas que nem eu acredito, mas acontece na minha cara. Augusto, essa mosca sentou na parede atrás do meu altar e mentalmente o espírito me disse: pode rezar à vontade que não vai adiantar. Eles ainda debocham da nossa cara. Ai, Augusto, desculpa, bem, eu tô rindo, mas não é por você, é pela situação. Pior que é bem isso, né? Eles afrontam mesmo, eles são debochados. Para você ter uma ideia,
A cruz que está aqui na parede, uma certa vez, você acredita que ela virou de ponta cabeça na minha cara? Eu vendo aquilo, gente, eu não acreditava. A cruz, ela foi lentamente virando, 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 ela ficou de cabeça para baixo. Vocês têm noção do que é isso? Eu fiquei assim, pasma, chocada. Eu nunca vi aquilo. Eu presenciei isso em filmes que fala de possessão demoníaca, mas você vê isso no seu quarto, na sua cara, a cruz, ela ir virando a parede, ficar de ponta cabeça, é uma coisa macabra, uma coisa bizarra. Ariela, sempre que vi, nem lembro o título. E na situação eu estava fazendo um ciclo de orações e deveria ir até o fim. E o barulho da música não deixava eu me concentrar na oração. Precisava várias vezes recomeçar as orações. Nossa, isso já aconteceu muito comigo. É, em oração, já aconteceu várias vezes em oração, eu não conseguia. Eu não conseguia sair daquele trecho. Sabe quando você começa, você volta para trás, você começa, você volta para trás. É uma perturbação. Parece que não é para a gente orar, né? Já aconteceu várias vezes isso, de eu ficar assim, sem mentira nenhuma, gente. Para fazer uma prece, levar coisa de meia hora. Eu errava toda hora, eu não conseguia ir à frente na oração. É o inimigo, eu não falo para vocês. O inimigo é sujo. Eu, hein? G. Jung. A mosca é um dos sinais da presença de Beelzebub quando na invocação desse espírito. Nossa. G. Jung. Ele é conhecido como o Senhor das Moscas. Ai, misericórdia. Mas que nem aqui no meu caso, G. Jung, eu não fiz invocação para Beelzebub, eu fiz apenas uma defumação na minha casa com ervas e essas moscas começaram a se manifestar de uma forma absurda. Estranha, por sinal, muito estranha. Nossa, uma coisa macabra. Augusto, eu tenho uma cruz aqui no meu quarto. E também tinha a impressão que ela estava virando, mas acho que foi algo da minha cabeça. Assim espero. Então, para você, você disse que foi uma impressão, mas comigo não. Eu vi, foi tão surreal, gente. Eu fiquei paralisada. Eu devia ter pegado o celular e gravado aquilo. Olha, acho que eu ia bombar os meus shorts mostrando aquilo, porque é uma coisa tão assustadora. Imagina uma cruz, ela ir lentamente virando, 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 virando e parar de ponta cabeça. Não foi coisa da minha imaginação, não. Eu vi na cara, assim, na real, uma coisa assustadora, demoníaca. A Mari, eita, isso da cruz me deixaria paralisado. Foi o que eu fiquei. Nos filmes de terror, isso indica a presença do capeta no ambiente. Está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor. Eu logo deduzi, Mari, que coisa boa não era, né? Não era. Era uma coisa maligna ali, sabe? Maligna para não dizer demoníaca, né? Era um... Ai, não sei, gente, eu não sei. Foi uma época, isso aconteceu numa época que eu estava recebendo muitos ataques espirituais. Estavam fazendo muita coisa para mim na magia, sabe? E a cruz, ela virou de ponta cabeça no meu quarto. Isso foi na época que eu estava recebendo ataques de magia negra.
Augusto, para você ter ideia, Gelsia, eu esqueci como rezar o Pai Nosso e também as orações de São Bento, que sei de cor. Nossa, é surreal isso, né? Mas, mas depende muito da situação. Essa relação das moscas, por exemplo, eu carrego um Exu da linha dos caveiras. Ele também tem esses símbolos, mas no caso foi obsessor que se manifestou ali. Ai, misericórdia. Bom, essa coisa da manifestação da mosca, né, que tem a ver com o Exu Caveira, eu não sei, sabe? Eu trago um Exu, meu Exu, eu tenho um Exu Caveira, né? Eu trago um Exu Caveira na minha coroa. Mas o que aconteceu comigo, eu garanto para você, Augusto, que não tem nada a ver com o meu Exu, não. Foi manifestações de moscas varejeiras, uma coisa que eu acho que estava muito relacionada à energia dentro do ambiente. É o que eu posso falar para você. Comigo não teve nenhuma ligação com o meu Exu, não. Aleirode, boa noite, Gelson Cruz. Olá, boa noite, que bom te ver aqui. Nossa, feliz com a sua presença. Eu estou bem, Aleirode, e você? Te mandei um e-mail, você não leu? Eu estou bem, espero que você esteja bem também. E estou muito feliz de te ver aqui na live. Augusto, tem um amigo que sempre que ele recebe demandas, moscas sentam no pé dele. Nossa, estou morrendo com você, repreendendo. Ah, mas é verdade, né? A gente tem que repreender, tem que amarrar o mal mesmo, porque o negócio é feio. Mas, ó, Augusto, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente fala que está repreendido, está amarrado, isso tem força no mundo espiritual. Eu estou falando isso de verdade, não é de brincadeira, não, sabe? Quando eu falo que está amarrado, está repreendido, realmente está amarrado e repreendido na espiritualidade. É sério. É engraçado eu falar, eu entendo vocês, mas é sério. Quando a gente fala que está amarrado, é, queima, sabe? Tudo isso tem uma ação muito grande no mundo espiritual. Se você fala para um espírito, queima, ele queima realmente, sabe? É muito complicado, é muito complicado. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode é, fazer com que o espírito sofra, né, com as palavras. Então, quando eu falo está amarrado, está repreendido, vai de ré, então é tudo coisa que realmente tem um sentido que envolve a espiritualidade. A Marighella tem que fazer um shot repreendendo, né? Não é não, Augusto? Pois é, quem sabe, né? De repente, assim, tem que acontecer uma situação, né? Para mim fazer uns shorts assim. Eu já tentei fazer uns shorts, mas não gostei. Os shorts que eu faço são remix dos vídeos que já estão no canal, né? Mas quem sabe, de repente, um dia eu encontro um sentido e eu vejo que o short fica bom, eu fazendo é, repreendido, tá amarrado, vamos supor que eu faça e fique legal, aí eu jogo lá no short. Por enquanto, os shorts que eu estou lançando são remix aqui dos vídeos já postados. Augusto. Sim, também acredito. Também acredito que seja muito específico isso da apresentação dos Exus Caveira, de Beuzebu por moscas.
Aleirode, como você está linda, seu cabelo está muito legal. Ah, obrigada. Resolvi mudar um pouquinho. Prendi tudo para cima, né? Dar um up no visual para ficar bonita para vocês. É bom mudar, né? De vez em quando. Aleirode, vou olhar o e-mail. Vê sim, olha lá, depois você responde para mim. Eu olhei hoje, tá? Eu vi que você não olhou, não respondeu nada. E você, tá bem, Aleirode? Me conta como você tá. Tô morrendo de saudade daquele bate-papo. Augusto, sim. Antes eu falava bastante isso, de repreender. Hoje em dia, só em situações muito sérias eu falo. Sim. É claro também, né, Augusto, que a gente coloca a intenção no momento, né? Aqui eu estou com vocês nessa descon- Gente, como que é? Eu estou nesse momento de não consigo falar essa palavra, descontração. Então, eu estou falando, né, assim, mas quando a gente fala no momento específico, isso tem muita força, né? Muito poder. Jung, você já leu a autobiografia de um Yogdi Paramahansa? Não, não li, não. Alerote, estou bem, sim, obrigada. Ah, que bom, fico feliz em saber que você está bem. Ai, gente, eu tô me divertindo aqui na live. Olha, a hora passou. Nós estamos a 2 horas e 50 minutos de live. Vocês querem a minha ilustre presença aqui ou vocês querem que eu dê tchau e encerre a live? O que que vocês querem? Aqui quem manda é vocês. O que vocês decidirem, eu faço. Vocês querem que eu pare? Eu estou. A minha companhia está sendo agradável, o papo está sendo interessante. Vocês querem continuar? Vocês querem que eu pare de falar? Estou falando muito hoje, né? Estou uma tagarela aqui com vocês. Fala aí, gente, o que vocês querem? Querem que eu continue ou querem que eu pare? Marighella, se você curte filmes e séries de época, tipo Orgulho, Preconceito. Então, filmes de época eu adoro. Séries, Mari, eu sou bem séria falar para você. Eu não tenho muita paciência, sabe? Eu prefiro filme porque começa e termina. Eu não consigo acompanhar séries. Eu tenho um problema com isso. Eu me canso de séries. Eu assisti, para falar que eu nunca assisti nada, eu assisti na Netflix, acho que 3 séries só que eu consegui em 6 episódios. Mas olha, eu estava assim, enjoada, cansada, sabe? É muito extenso para mim. Então, eu não curto muito série, não. Prefiro filme, que é mais rápido, né? Tipo, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, acabou, pronto, é aquilo e acabou. Agora, série com continuação e tudo, eu não tenho muita paciência, não. Eu sou mais num filme mesmo. Adoro filmes de época. Adoro, amo. Augusto, passou muito rápido a live, kkk. Estou amando a live, você é uma companhia muito agradável. Ah, obrigada, muito obrigada, Augusto. Ariela, sua companhia é sempre agradável. Ah, obrigada. Aleródio, o YouTube não está me avisando das lives, apesar de o sininho estar ativado. Nossa, Aleródio, então,
eu deixei até na minha comunidade, eu fiz até uma enquete, né? E a votação foi de 100% para que eu fizesse as lives sempre no sábado à noite, às 20 horas, às 8 da noite. Então, eu até respondi à enquete, que a live, então, ela sempre será nos sábados, às 20 horas. É claro, né, gente? Se não tiver barulho, com som aqui de vizinho, né? Porque se tiver música, não dá para fazer a live, porque sai aqui na live, né? Aí eu tenho problema com o YouTube. Mas se não tiver nada que me atrapalhe, eu sempre vou estar presente com vocês. Então a nossa live está sempre programada, digamos assim, todos os sábados, às 20 horas. Foi a escolha de vocês, tá? Então, foi vocês que decidiram esse dia e esse horário para as lives acontecerem. Então, está afirmado que será sempre assim. A Mari também não gosta de séries, nem filmes com sequências longas. Ah, é melhor filme, né? É com uma hora e meia, no máximo assim, estourando 2 horas, mas 1 hora e meia de filme já tá bom, porque você assiste, tem começo, meio e fim, ponto final. Ah, Leirode, não tá no final, não, gente. Eu fico, né? Se vocês quiserem. Aliás, vocês não me responderam, meus amados. Querem que eu fique na live? Querem que eu saia? O que que vocês querem? Vocês me disseram aqui que eu sou agradável, que vocês gostam de me ouvir, mas vocês querem que eu continue? Se vocês quiserem, fala aí, eu continuo. Eu estou super tranquila hoje. Vai de vocês. Estou de boa, estou tranquila. A minha voz voltou, então eu estou conseguindo dar conta do recado aqui. Estou conseguindo falar. Para quem perdeu a voz, uma semana inteira sem voz, até estou me saindo super bem. Fala aí, gente. O Amari já falou. Fica. E o resto? Cadê o resto? Fala aí, gente. Dá a opinião de vocês. Fico ou não fico? Eu vou contar de 1 até 3, hein? 1, 2, 3. Vou encerrar a live. Brincadeira, gente, tô brincando. Alerode, a live não tá no final, não, tá? Quem mais quer que eu fico? A hora voa, né, com a gente. Oba, vou ficar então. Gente, sabe o que deu vontade? Eu tô com o chá pronto já. Eu quero esquentar o chá. Será que vocês esperam? Eu vou lá, coloco para dar uma esquentadinha numa xícara de chá. Eu estou tomando água aqui, mas agora deu vontade de tomar chá. Já está pronto, é só esquentar. Vocês esperam eu esquentar o chá? Tá bom. Ok, vocês venceram. Irei ficar. Vocês esperam, então? Eu vou esquentar o chá. Tá bom, gente. Então eu vou lá esquentar minha xícara de chá e eu volto. Enquanto isso, curte meu cenário aqui. Aí depois vocês comentam, fala para mim o que que vocês acham, se tem alguma curiosidade em relação ao cenário, enquanto eu esquento a xícara de chá, tá bom? Eu já volto, fica aí, hein?
Pronto, gente, voltei. Já esquentei meu chá. Aqui tá um pouquinho frio. Hello? Nossa, muito quente. É chamate. Olá, Ariela. É chamate. Eu ia fazer de... Eu ia fazer de... Ai, como que fala? Camomila. Mas aí eu pensei, né? Eu falei, nossa, camomila vai dar sono. Aí eu acabei fazendo chamate mesmo. Eu gosto de erva doce, camomila, chamate e erva cidreira. Erva cidreira eu não tenho. Aí, entre o camomila e entre o chamate, o camomila porque dá sono. Então, eu decidi fazer o chamate. Então, é chamate. Tá friozinho, né? Adoro chá, gente. Faltou umas bolachinhas aqui para acompanhar, né? Adoro umas bolachinhas, umas rosquinhas de coco, sabe? Assim, ai, uma delícia. Eu vou comprar. Final de semana, amanhã eu compro. No outro sábado eu tomo chá com bolacha com vocês. O duro é que eu vou deixar vocês com vontade, né? Vocês gostam de chá também, gente? Gente, pode conversar comigo. Eu estou tomando chá, mas pode continuar o bate-papo aí que eu vou respondendo vocês. Augusto, eu amo chá, mas confesso que tomo pouco. Ah, eu também não tomo muito, não. É que agora, né, como eu voltei a fazer live, vou fazer com mais frequência, eu tomo com vocês. Mas no dia a dia, assim, durante a semana, eu não tomo, não. É mais aqui mesmo, junto com vocês. Ariela, eu tomava de camomila com leite. Nossa, eu nunca tomei com leite, é bom? Eu gosto muito de erva doce também. Ai, eu adoro chá de erva doce. Nossa,
Gente, vocês devem ficar assim horrorizados comigo, né? Tudo tem que ter caveira. Caveira no copo, caveira na xícara, caveira em tudo quanto é lugar. Eu fico imaginando, eu acho que vocês ficam assim horrorizados comigo, né? Ariela, por falar em caveira, mostra, aqui tem no cenário, são duas. Tem uma pequena aqui e outra maior aqui embaixo. É a maior que você quer ver? É a de baixo? É a de baixo, Ariela? Tem outra que eu tirei. É, tá. Tem outra é um crânio grande. Se vocês quiserem, eu pego para vocês verem. Tá lá na cozinha. Eu tirei, né? Nem sei por que eu tirei, né? Ah, para arrumar a luminária no cenário, acabei tirando, mas é um crânio grande. Se vocês quiserem, eu pego para vocês verem. É feio, é mais feio, mas eu pego. Se vocês falarem que quer ver aquele da cozinha, eu pego também. Esse do cenário, essa aqui, é de resina. Olha que linda, gente, adoro. Assustadora, né? Para quem morre de medo. Sabe o que eu gosto? Às vezes eu ponho na cabeceira da minha cama. Acorde de madrugada, acendo o abajur e vejo essa caveira olhando para mim. Ai, eu amo. Ai, é um gosto, vamos falar a verdade, gente, é um gosto pouco comum, né? Imagine você acordar de madrugada, acende o abajur e dá de cara com uma caveira olhando para você desse jeito. Eu e meus gostos, né? Ai, eu acho maravilhoso, gente, adoro. Sabe o que eu queria, que eu tenho vontade de fazer? Ah, eu vou pegar a caveira lá da cozinha já já, tá? Sabe o que eu tenho vontade de mandar fazer para mim? Vocês não vão acreditar. Vamos ver quem de vocês vai adivinhar. Eu tenho um gosto pouco peculiar, muito diferente, bastante exótica. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Eu pretendo mandar fazer para o meu quarto uma coisa, digamos assim, é bem gótica. Vamos ver se vocês adivinham. Adivinha o que que é? Enquanto isso, eu vou lá pegar a caveira da cozinha, o crânio. Vai pensando aí e responde aqui. O que eu quero ter no meu quarto, que é bem gótico assim. Vamos ver se alguém de vocês vai acertar. Eu vou pegar a caveira, peraí. Ai, gente, peguei a caveira. Ai, peguei o crânio aqui. Olha esse. Meio pirata, né? Se vocês quiserem, eu tiro a venda aqui. A Mari, eu já respondo você. É mais assustador, né? Esse daqui ele já é um crânio grande. Se vocês quiserem, eu tiro a venda, se não, deixa assim. Lembra um pirata, não lembra, gente? O que que vocês acham? Adoro esse também, olha.
Pirata do Caribe. Ai, gente, fala aí, vocês gostaram? Ariela gostou? A Mari, eu vou responder a sua pergunta. Pronto, você matou a charada. Exatamente, mandar confeccionar uma cama para mim em formato de caixão de defunto. Eu dormi dentro do caixão. A minha cama em formato de caixão de defunto. Daí coloca um colchão, aí teria que ser um colchão de espuma, né? Recortado em formato do caixão. Daí eu durmo dentro do caixão. Você acertou na primeira. E é isso. É meus gostos, né, gente? O que eu vou fazer? Eu sou diferente, né? Eu tenho um gosto assim diferente, então. Tudo remete à morte, né? Crânio, caixão de defunto com cruz, uma vela preta, morcego, coruja, e por aí vai. Verdade, você acertou, um caixão de defunto. Meu quarto já é todo preto, só falta o caixão agora. Beijo da partícula. Oi, Crusco, boa noite. Olá, boa noite, bem-vindo. Tudo bem com você? Beijo da partícula, tranquilo com você. Ah, tô ótima, cada dia melhor. E feliz, né, de estar com vocês aqui na live, nesse bate-papo. É sempre um prazer para mim. Ariela, Guel, se não quero ser invasiva, se não quiser responder, tudo bem. Eu queria saber como era a sua relação com o seu irmão. Não, comigo não tem problema nenhum, Mariela. Eu posso responder tudo o que vocês quiserem saber. A relação com meu irmão, qual deles? Eu tenho dois irmãos, o que tirou a vida, né? É desse que você está falando? Beijo da partícula. Não tem tema. A live é expansiva, né? É diversificada. A gente está. O assunto que vai entrando, eu vou respondendo, a gente vai interagindo. Então, não tem um assunto específico, não. O que vocês quiserem saber, eu falo, eu tiro dúvida. Não é de tema, não. Uma live expansiva, aberta, né? Diversificada.
com temas aleatórios. O que faleceu. Então, esse que faleceu, o que tirou a vida, né? Você quer saber como que era a minha relação com ele? É isso? Ah, eu também prefiro o Beijo da Partícula, que seja assim. O ano retrasado, ano retrasado eu fiz live focado só num tema. Fui muito prejudicada, né? Porque as pessoas não interagiam. Então, quando eu deixei a live é, em, em, ah, em temas aleatórios, foi muito melhor. Teve mais participação do público. Então, eu acho mais interessante a interação por ser aleatório os temas, né? As perguntas e tudo. Esse negócio de focar num tema e ficar só em cima de um tema não vira, não. Aí ela, assim, a minha relação com meu irmão era ótima, sabe? Meu irmão era maravilhoso comigo, sempre foi, sabe? Então, assim, eu tenho muita saudade. Era muito, muito boa a relação da gente. Beijo da partícula, você pode me chamar de Paula, Paulão, como você quiser, tá? Paula, Paula ou Paulão? É Palão ou Paulão? Não deu para entender direito. Fala para mim, você quer que eu te chame você de Paula, Palão ou Paulão? Não sei. Fala para mim. Ariela, nós somos em cinco. A minha irmã faleceu, meu irmão faleceu, nós somos em três hoje. Eu e meus dois irmãos. Ok. É, beijo da partícula, então vou te chamar de Paulão. Melhor, né? O nome é bem curtinho. Então, nós somos em três hoje. O meu irmão mais velho mora aqui na mesma cidade. O meu irmão caçula, a gente não tem diálogo, né? Ele mora em Bauru, mas a gente não tem diálogo, não tem contato, na verdade. Ok, te chamo. Não sei. Para mim, tanto faz. Eu chamo você do que você quiser. Você quer que eu te chame de Paulão, de Paula? Escolhe um para mim não ficar perdida entre os dois. Fala para mim, você quer que eu chame você de Paulão ou de Paula? Então, mas fala para mim. Escolhe aí o que que você quer que eu te chamo. Eu fico meio sem jeito de eu escolher como te chamar, entendeu? Fala você o que você prefere. Então, o meu irmão mais velho, que mora aqui, ele é o primeiro. Ok, combinado, Paulão. O meu irmão mais velho, depois vem eu, depois vem o meu irmão, que tirou a própria vida, depois vem a minha irmã e depois o meu irmão caçula, entendeu?
Ariela, eu sou a do meio. Mari, seu irmão sofria de depressão? Não, ele não sofria de depressão. Ele, ele passou a ter depressão por problemas assim, sabe, que foram acontecendo na vida dele e ele tirou a própria vida. Então, a depressão levou ele ao suí, né, entendeu? Mas ele não era uma pessoa depressiva, ele não tinha depressão. Conforme ele foi tendo problemas, ele foi entrando na depressão e acabou com ele tirando a vida, né? A depressão fez ele chegar nesse ponto. Sendo que uma semana antes eu conversei com ele, muito. Ele ia sempre na minha casa, sabe? A gente tinha muito diálogo, a gente era muito próximo, assim, ele conversava muito comigo. Paulão, eu tive depressão profunda e, nossa, é difícil, né, lidar com essa questão de suicídio. Eu não vou falar muito sobre suicídio, porque pode me prejudicar na live, tá, gente? Então, a gente pode falar assim, tirar a própria vida, vocês já vão entender que é suicídio e tal. Ai, que bom, Paulão, que você se superou e tá melhor, né? Ai, é triste. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Eu tive depressão também no passado. Eu fiquei um ano e pouquinho. Assim, um ano, na verdade, acho que, se eu não me engano, um ano e 4 meses com depressão. Imagine, olha que situação que eu fiquei. Imagine uma pessoa morando sozinha com depressão profunda. Eu passei por isso. Eu cheguei no fundo do poço com a depressão. Graças a Deus que tinha uma vizinha que foi um anjo para mim. Pagava minhas contas, levava comida para mim, porque eu não saía do quarto, eu não abria a janela, não abria minha casa, parei com o trabalho, fiquei jogada num quarto. Cheguei a pesar assim 47 quilos. Nossa, eu fiquei horrível. Qualquer dia, talvez eu faça um vídeo falando sobre essa depressão, né? Eu saí da depressão sem um acompanhamento com um psiquiatra, nada, não busquei ajuda, nada. Eu tinha consciência do problema, mas eu, graças a Deus, eu consegui sair da depressão sem fazer, né, um acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e tudo mais. Mas a depressão me levou para o fundo do poço, gente. Eu fiquei um ano e alguns meses nessa situação. Talvez eu relate para vocês essa situação. Não sei, estou pensando ainda, porque falar sobre depressão é tão complicado, né? Ainda mais eu que saí da depressão sem ajuda, saí sozinha. Eu tenho medo de querer passar uma mensagem e as pessoas entenderem de outra forma e eu não quero, né, ser exemplo
de prejudicar ninguém, entendeu? É muito delicado falar sobre isso, por isso que eu não gravei até hoje. A Mari, tem pessoas que perdem anos, anos, décadas, né? Muito triste, pois é. É muito triste, muito difícil, né? De lidar também. Gente, só lembrando vocês, já deram like? Já deram like na live? Quem não deu, por favor, dá um joinha aí na live para que a live vá mais longe ainda. Paulão, hoje eu estou com o canal Beijo da Partícula YouTube, ajudando pessoas, somando de alguma forma. É isso aí. Que bom, né? A gente poder fazer algo útil para as pessoas, ajudar de uma forma ou de outra, né? Colaborar, trazer conhecimento. Eu assisti alguns vídeos seus, Paulão, gostei. A Mari, eu também já fui no canal do Paulão, assim, eu sempre olho, né? Às vezes eu comento, eu gosto também. Ele fala umas coisas que faz a gente refletir, né? E é muito bom isso. É como eu sempre falei para vocês, gente. Eu sempre falei aqui para vocês. Para mim, eu sou bem sincera em falar para vocês. Para mim, vocês são são como psicólogos, né? Vocês me ouvem. Eu sou uma pessoa, eu era muito difícil de me abrir, de falar da minha vida, dos meus problemas. Eu guardava tudo para mim. O canal, para mim, é uma grande terapia, foi uma grande terapia no início. É uma forma de eu falar de muitas coisas que estavam, né, guardadas dentro de mim. Eu não sou muito de expor a minha vida, mas aqui no canal foi gratificante, porque vocês me ouvem e eu consigo ajudar muita gente também. E para mim é uma terapia. Vocês são os meus psicólogos, né? Me fez muito bem ter o canal e começar a interagir com vocês, a falar. Mudou muito a minha vida para melhor. Paulo, não, é bom somar, né, Cruz? Sim, claro, ainda mais quando é para o bem, né? Quando é para o bem, quando é para ajudar as pessoas, é muito gratificante, né? É uma bênção a gente poder fazer a diferença e levar luz para a vida das pessoas. Hoje em dia o que falta é isso, né? É levar um pouco de esperança, luz na vida das pessoas, né? Então, é muito gratificante quando a gente faz isso e é para o bem, né? Quando é para somar, a gente consegue fazer a diferença, isso para a gente não tem preço que pague, é uma gratificação enorme, né? Só quem faz e sente isso sabe o que eu quero dizer aqui. Pelo menos para mim, né, gente? Para mim é gratificante.
Mari, Gelsi, você fazia roupas na época? Trabalhava com costura? Sim, eu tinha um ateliê de costura. Eu tinha um ateliê de costura, eu fazia roupa, concertos, barras, ajustes, né? Era coisas assim que eu fazia. Futuramente, sabe assim, conforme o canal avança, conforme eu vou conseguindo me reorganizar financeiramente, eu pretendo montar o meu ateliê, né? Ter de novo, novamente, o ateliê de costura. Eu amo costura. Então, eu pretendo voltar com o meu ateliê novamente. Aí vai ser melhor, né? Vai ter conteúdo para o canal, vou estar gravando as coisas que eu vou estar fazendo, mostrar o ateliê, vai ser bem legal. Quer dizer, são planos que a gente tem, né, para o futuro, conforme as coisas vão melhorando, a gente vai colocando isso em prática. Paulão Cruz, que eu vou dormir, ok? Adorei estar com você. Beijos a todos. Beijo, bom descanso, bom sono e até a próxima live. Sim, Paulão, criar uma marca, que tal? Uma boa ideia, né? Sim, ter a marca própria, né? Ariela, Augusto sumiu. Então, ele não falou mais nada, não sei se está aqui ou se ele foi embora. Paulão, buenas noches. Buenas noches para ti também. Olha só, gente, eu arriscando aqui no espanhol. Ah, tá, o Augusto está aqui escutando a gente. Ah, que bom que você não foi embora. A gente gosta muito de você. Mari, acho muito bacana quem sabe fazer uma peça, tipo uma camisa, um vestido, uma calça. Ah, é legal, né? A pessoa tem que gostar. Eu adoro. Adoro costurar, adoro sentar na máquina e costurar. Augusto estava mexendo no celular. A Ariela deu risada. Do que você deu risada? Augusto, ai, obrigada, também gosto muito de você. Mari, você não tem Facebook? Se tiver Face, eu tenho. Manda convite para mim, se você quiser, né? Claro. Sim, é uma boa ideia, né, Paulão? É uma marca, né? Cruz, que é meu sobrenome. Perfeito. Ariela, eu vi a dona Gelsi curtindo minhas fotos no Face. Ah, eu gostei. Eu curti, gostei, verdade. Eu já te adicionei lá. Você viu? Vi sim.
Eu acho que você até curtiu, né? Vídeo, alguma coisa minha. Eu vi, sim, eu vi sua fotinha lá, eu vi a da Ariela também. Aí fiquei feliz, gente, que vocês é, foram para o Face. Muito legal. Quando vocês quiserem deixar recadinhos para mim, pode deixar, tá? Respondo vocês. Sim, Augusto, eu vi. Foi antes da live mesmo. A Mari, eu pensava que as pessoas não usavam mais Facebook, gente. Sério? Eu tenho Face, tem a página, né? A minha página no Face e o Facebook. Eu uso o meu Face para divulgar o blog, divulgar o canal. Eu posto mensagens. Ariela, o Augusto, já viu lá, né? As mensagens que eu posto. Eu não tenho fotos, né? Minhas fotos, eu não sou muito, não curto muito de ficar postando fotos minhas, mas eu gosto de escrever mesmo, né? Augusto, eu uso bastante para ver os memes, kkk. Augusto, sim, vi seu perfil. A Mari, é que hoje em dia as pessoas falam dois Insta. Aquilo que eu já falei, né, gente, em vídeo, eu não curto muito redes sociais, não. Quando eu vim pro YouTube, eu decidi ficar quietinha no YouTube, justamente para focar no YouTube. No YouTube é uma plataforma que eu escolhi trabalhar, então eu procuro me dedicar mesmo aqui, com vídeo, com muitos vídeos e tudo, porque aqui para mim é um trabalho sério, né? E lá no Insta, muita gente pede para me abrir, para me fazer um Insta para mim, mas eu não quero, não acho graça, sabe? Eu acho muito fútil. Uma que eu não gosto de postar foto minha, eu vou ficar jogando foto minha lá. Eu prefiro, então, manter a minha página no Facebook e o meu Facebook, porque o Face eu divulgo, né, o blog e o canal. Então, mas antes de eu começar o canal, já tinha o Face. Foi hackeado uma vez meu Face, eu consegui recuperar e eu ia recuperar mais e largar para lá. Mas, como eu tinha muitos contatos, todo mundo começou a falar: não, recupera, recupera, recuperei, né? Então, foi por isso. Mas eu não penso em ter Instagram, não, não gosto. Ariel, eu também não curto muito, gosto de postar as paisagens que tiro foto, mostrar o dia, a natureza para as pessoas. Eu vi, inclusive, acho que você tirou uma foto, né? Não sei se foi do seu quarto, da onde você mostrou um pedacinho da natureza lá, eu vi. Mari, não tenho Insta também, mas tiro foto. Eu tiro foto só para pôr aqui na capa dos meus vídeos, né? Então, às vezes, eu jogo uma fotinha lá na comunidade, né? Eu acho que vocês já viram aqui na comunidade do canal, né? Então, às vezes, quando me dá vontade, né? Quando dá louca, 5 minutos, eu tiro uma foto, ponho lá para vocês. Mas é muito difícil ficar postando foto assim. Faço a capa dos vídeos, né? Para ficar mais bonito.
A Mari. Ariela posta umas coisinhas no canal também, né? Ariela, você tem canal no YouTube? Ariela, acho um luxo as tuas fotos. Jura? Você gosta das minhas fotos? Ai, eu me acho tão feia nas fotos. Algumas fotos eu gosto, mas algumas eu não gosto, não. Eu acho que eu não sou fotogênica, sabe assim? Não tem aquele tchan para foto bonita. Eu não sei, né? Eu não me acho assim interessante nas fotos. Eu me acho feio demais nas fotos, mas mais bonito pessoalmente, vai entender. Eu gosto muito, acho estética. Ariela, gosto muito, acho a estética muito boa. A estética do quê? Das fotos? Das minhas fotos? Você está falando? A Mari, eu não me acho muito legal nas fotos, nem pessoalmente. Não sei. Ai, a gente é tão estranho, né? As pessoas falam tanta coisa bonita, a gente às vezes fica meio assim. Ah, que legal, Ariela. Nossa, que bacana você falar isso, porque às vezes eu acabo de gravar um vídeo, eu já bato uma foto para fazer a capa. Então, é foto que nem não tem edição, não tem nada, eu não gosto de editar as fotos, colocar filtro, nada. É a foto mesmo como eu tô, sabe assim? Não gosto dessa coisa de mostrar o que eu não sou, sabe assim? Não adianta ficar belíssima numa foto retocada, eu abro uma live, vocês caem de costas, né? Fala assim, nossa, mas não é ela. A foto é uma, a foto é uma modelo, é uma princesa, e na live ela tá horrível. Eu não gosto. Eu já vi cada mico com gente de fazer edição em foto e pagar maior mico, passar maior vergonha. Sabe com essa coisa? Ariela, eu gosto muito de foto preta e branca. É, Mari. Eu moro em Minas Gerais. Ariela, estamos longe. Tem gente que critica, eu nem ligo. Ah, tem gente que é complicada, né? Ariela, você não respondeu para mim. Você tem canal no YouTube também? Ou a Mari falou que viu seu canal? Ou eu entendi errado? Ariela, sim, eu tenho, mas mau uso. Ah, devia usar, menina. Faz, produz conteúdo, monetiza o canal. Você não tem vontade de trabalhar para o YouTube? Maria, eu carrego esse drama de me dar bem com pessoas que estão lá longe.
Nossa, seria legal, né, gente? Imagina se a gente morasse assim na mesma cidade. Gente, a gente ia ficar todos amigos. A gente ia se ver todo final de semana. Olha que interessante. Imagina, todos nós morando na mesma cidade. Nossa, ia ser bem interessante, né? Ah, eu também. Nossa, acho que a gente ia entrar à noite adentro conversando, passeando, indo no cinema, no shopping. E vamos supor, né? No dia de gravar vídeo, de eu gravar vídeo, vocês assistindo ao vivo a gravação. Ah, interessante, né? Seria bem legal isso. Olha eu aqui viajando já longe, né? A Mari, nossa, não me ilude, não. KKK, seria muito bom. Ariela, tá frio aí? Ariela, você tá perguntando para mim ou para o Amari? Se for para mim, aqui tá um pouquinho. Mari, eu moro no interior. Minha cidade é difícil de fazer amizade com o tipo de gente que eu queira. Para mim, aqui tá um pouquinho frio. Não tá frio exagerado, mas sabe quando tá assim, fresco, né? Digamos assim. Tanto é que eu tô com essa blusinha aqui, né? De manga. Conforme a noite vai caindo, a temperatura vai baixando também, entendeu? Então vai ficando friozinho, assim. Ariela, eu conheci um rapaz daqui, da minha cidade, que tem um estilo e gostos parecido com o meu. Fiz amizade, mas logo desfiz. É barra pesada, ai, misericórdia. E não dá, né? Eu tenho pouquíssimos amigos aqui na cidade. Gostaria de ter mais, sabe assim? Alguém que eu me identificasse também, né? Sabe assim? Pessoas que têm a ver com a gente. Eu gosto muito de pessoas assim excêntricas, como eu, sabe? Bem diferente, bem descolada, um visual parecido, que fosse, né? Semelhante, tivesse afinidade. Algumas pessoas que eu conheci eu gostei, mas ai,
É que nem a Ariela falou, sabe? Não chegou a ser barra pesada, mas ai, usa droga, aquela coisa toda, bebe, enche a cara, fica bêbado, cai no chão. Ai, não vou andar com gente assim, né? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Então é melhor ficar sozinha. Augusto. Deus me livre. Também não gosto desse tipo de coisa, não. A Mari, o pessoal mais alternativo aqui é assim também. Bebe e fumo, muitas drogas. Ai, nossa, tá amarrado isso. Ai, não, eu tenho medo, sabe, gente? Morro de medo disso, sabe? Eu não tenho vício, não curto nada, sabe? Eu sou muito de boa, muito na minha, sabe? Muito quieta, assim. Eu queria ter amigos como eu, mas que fosse como eu, que tivesse o estilo de vida como eu, né? Então, não bebe, não fuma, mas é difícil, né? Muita gente hoje em dia, nossa, tá perdido em tudo. Imagine sair, fazer arruaça, quebrar as coisas, fumar droga, ficar bêbado. Ai, eu não vou, né, gente? Imagine eu sair na rua fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Uma vez, eu vou contar isso num relato. Eu fui para um aniversário numa outra cidade aqui, perto de Limeira, né? Nossa, por pouco, gente. Eu quase não caí numa cadeia por causa dos outros. É tudo por causa de bebida, droga, coisa errada, sabe? Tipo assim, a gente foi entrar no ônibus, na época tinha cobrador, roleta, a pessoa pulou por cima da roleta, não pagou, deu maior BO, chamou a polícia, foi uma baixaria, sabe? Então é complicado, imagina, a gente vai se meter em confusão por causa dos outros. Quando eu vejo que o negócio já é errado, aí, gente, eu já corto, já saio fora. Mariela, tinha um pessoal da outra rua que tinha uma banda, tocava na garagem, gostava bastante de ir lá. Eu vi, pena que sumiram, não sei mais por onde andam. Vai ver, será que não fizeram sucesso? Ficaram famosos, deram no pé? Ah, não sei, né? Pode ser, né? Ariela, a gente torce para que tenha tomado o caminho do sucesso, né? Nossa, que bacana isso, né? Música alternativa, New Waves, MPB, nossa, bacana. Talvez surgiu alguma oportunidade, né, de fazer show em outras cidades, alguma coisa assim que eles saíram da garagem, né? Tomara que seja isso. Eu conheci duas, três bandas aqui que começou a tocar na praça, sabe assim? E de repente virou sucesso, sabe? Foi até embora da cidade porque ficou famoso, né? Então, famoso assim, de gravar disco independente. Só que daí começar a ser chamado para vários shows em outra cidade. Então, praticamente foram para São Paulo, estão em São Paulo e batalhando aí cada vez mais, né, para fazerem sucesso.
Augusto, um moço que é DJ foi aluno da minha mãe. Estava morando aí em Limeira. Ai, que legal! Minha mãe trabalhou muitos anos com a mãe dele. Ai, que bacana! E é isso, né, gente? A vida da gente dá tanta volta, né? A gente está aqui hoje, amanhã, sabe-se lá onde a gente vai estar, né? A Mari, eu também, eu tenho a impressão que as pessoas não estão muito abertas para amizade também, pelo menos por aqui. Mas eu acho que no geral isso, sabe? Aqui também teve pessoas que eu gostei, sabe? Assim, gostei, tentei fazer amizade, mas você vê que parece que é uma panelinha, né? Fica tudo é, junto, aquele grupinho, não abre um espaço para você chegar. É meio que eles se isolam. Ai, não sei, é uma coisa estranha. Se bem também que eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito tímida, né? De ficar na minha. Se a pessoa vem fazer amizade comigo, eu converso, faço amizade, mas eu chegar na cara de pau, assim, chegar, fazer amizade, é mais difícil. Mas se a pessoa der uma abertura, fica mais fácil, né, gente? A Mari, é bem isso que estou falando, Augusto. É assim mesmo, eles não dão abertura e a nossa amizade fica superficial, né? É, pois é. Aí já nem faço mais questão, sabe, Augusto? Assim, sabe quando você já larga para lá, sabe? Já foi o tempo, sabe, que eu queria fazer muitos amigos, ter aquele círculo imenso de amigos. Aí hoje em dia passou. Ariela, estou morando ao outro lado da cidade há 4 anos. Até hoje não consegui fazer amizades com o pessoal da minha idade aqui. Tudo trancado em casa. KKK. Mas por que tudo trancado? Será que todo mundo está viciado no celular, na internet? O que, que acontece com o povo? Eu também nem vou muito atrás, não. Eu nem ligo muito de amizade. Amizades consigo contar, contar nos dedos de uma mão. Olha que eu não tenho dificuldade para chegar em pessoas e conversar. As pessoas que estão difíceis. É por isso que eu falei, sabe, Mari? Ai, não corro mais atrás. Se a pessoa vem fazer amizade comigo, se eu gostar da energia, eu fico, faço amizade e tudo. Se não houver troca, ai, tudo bem também. Sabe quando você não se importa com mais nada, sabe? Sabe quando a coisa não flui? Se flui, beleza. Se não flui também, beleza também. Já foi o tempo, sabe? Que eu queria ter muitos amigos. Ai, hoje em dia eu não faço questão mais, não. Aí ela deve estar viciada mesmo, kkk. Nossa, Ariela, sim. As pessoas da nossa idade não botam a cara na rua. Vivem no virtual só. Ai, nossa, é horrível, né, gente? Porque perde oportunidade,
podia passear, fazer amizade, né? Ir para um lugar, para o outro, passear, fazer tanta coisa gostosa, né? Eu falo uma coisa para vocês, eu não sou viciada na internet, não. Entro aqui, faço meu trabalho, tudo, mas eu não sou escrava da internet, não. E eu passeio, vou para o shopping, faço caminhada. Às vezes eu vejo alguns amigos meus, bato um papo, fico junto, vou visitá-los. Eu não me prendo, não. Quando eu estou afim de sair, saio sozinha mesmo. Quando eu não tenho amizade, vai sozinha mesmo e vai para cá, para lá. Eu curto a minha companhia, sabe como é? A Mari, tinha gente que eu nem sabia que morava na minha rua. Mariela, menino, nem fale, kkk. Olhe, deixa eu contar. Decepcionante. É, o negócio, em vez de melhorar, tá piorando, né, gente? Eu não sei. É um vício isso, sabia? De ficar na internet, no celular, é um vício. Péssimo, por sinal. Ariela, faltou energia na rua, aí sai tanta gente de casa que eu não fazia ideia que existia. Eu boto a cara na rua. Boto a cara na rua, sabe assim? Não fico preso dentro de casa, não. Sou caseira, mas quando eu quero sair, eu saio. Boto a cara na rua e tudo. Aí ela só no Wi-Fi. Nossa, gente, mas como que não enjoa isso? Misericórdia. Imagine ficar viciada nisso na internet o dia inteiro. Não tem vida própria, né? Não tem vida, não curte, não sai, não passeia, não faz nada. Misericórdia. Eu perder meus preciosos momentos para curtir, para dar uma volta, pegar um cinema. Imagina que eu vou ficar dentro de casa, em redes sociais, nem morta. Moderação, né? Tudo com moderação, né, gente? Tudo com moderação. Convenhamos, né? Uns adolescentes, jovens sem graça. Põe sem graça nisso. Maria, eu gosto da internet, mas trocar uma volta na rua para ficar na internet não dá. Nossa, não dá mesmo. Ariela, estou sempre saindo sozinha, tomando um sol, indo ali, aqui, vou na biblioteca pública. É isso aí, Ariela, eu também. Como dizem aqui, a gente bota a cara no sol, né? Bota a cara na rua, bota a cara no sol. Eu também vou na feira, vou no mercado, vou para o cinema, vou para o shopping quando eu quero, vou tomar um sorvete, tudo sozinha. Não tem companhia, não é por isso que eu não vou sair, né? Eu não. Eu curto minha companhia. Não tem ninguém para ir comigo, eu vou sozinha. Convido. Às vezes eu convido um, convido o outro. Ah, não vai, não tá afim, ah, não sei o quê. Ah, eu pego e vou sozinha.
Ariela também sempre chama e não vão. Ai, vai entender, né? A Mari, parece até mentira quando a minha mãe conta da época dela, mais jovem, as relações, os contatos entre as pessoas. Ariela, o milhão perdido. Aí, hoje em dia, nem chamo mais. É isso aí. Augusto, nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas sozinhos. Tenho vergonha. Ah, eu não tenho vergonha, não. Já foi o tempo, sabe? Que eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha antigamente, sabe? Ainda tenho um pouquinho. Mas não me prende, não. Se eu tô com vontade de ir no shopping, dar uma volta, comprar alguma coisa, eu vou. Às vezes, ó, tem sábado que eu tô tranquila em casa. Aí dá vontade de dar uma volta lá no centro de manhã, ver as novidades, né? Comprar alguma coisinha, enfim, dar um rolê lá no centro. Aí eu vou, tomo sorvete, almoço lá no centro, tudo sozinha. Sabe assim? Não tenho vergonha mais não. Aí acaba fazendo amizade, né? Um vem conversar, outro vem conversar, a gente faz amizade. Então é isso. Eu lembro que quando eu era criança, né, assim, eu lembro das brincadeiras de rua, os vizinhos, né? Nossa, era aquele bando de criançada, tudo brincando na rua. Hoje em dia você não vê mais isso. A Mari, meus amigos de rolê são meus pais. Ariela, Augusto Cândido, te indico trabalhar essa vergonha. Coloque a cara para jogo e vai. É bem isso aí mesmo. A timidez, por um lado, é bom, por outro, fecha os caminhos, né? A gente se priva de fazer muita coisa porque tem vergonha, porque é tímida, né? Olhando para mim, gente, vocês acreditam que um dia eu já fui muito tímida a ponto de morrer de vergonha de ficar diante de uma câmera? Olha eu hoje. Vocês conseguem dizer que eu sou uma pessoa tímida? Olhando para mim no vídeo, vocês acham que eu sou tímida? Pode parecer que não, né? Eu tenho desenvoltura e tudo, mas eu sou tímida. Mas a timidez não me atrapalha mais como antigamente, sabe assim? Eu tinha muita vergonha de tudo, né? Hoje em dia, a gente vai dominando, digamos assim, né? A gente vai dominando a timidez e quando vê, a gente deslancha. Ariela, vai. Ah, vai, ah. Vai o quê? Vocês não acham que eu sou tímida, gente? Eu não passo essa timidez para vocês? Mari, você passa um arzinho de timidez. Deixa charmosa. Ai, pois é. Tem situações que eu fico vermelha, assim, sabe? Já aconteceu até no vídeo mesmo, assim. Eu não me lembro mais, bem no comecinho do canal, sabe assim? Eu tinha muita vergonha, eu chegava a ficar vermelha, assim, as bochechas. Hoje não mais, mas às vezes eu fico com um pouco de vergonha. Ariela, de jeito nenhum. Dá para perceber.
a relação com a câmera. Mas é porque eu peguei mais intimidade com a câmera. Porque é um exercício, viu, Ariela? Eu falo isso para você. Se você pegar meus vídeos de 4 anos atrás, você vai ver, eu era travada diante da câmera. Eu não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje, sabe assim? Essa intimidade com a câmera. Isso tudo a gente vai praticando, né? É um exercício. Eu não era assim no começo. Se você pegar os vídeos lá atrás, você vai ver. Eu era uma pessoa bastante travada. Eu falo travada mesmo, sabe? Até para falar. A voz era meio que para dentro, sabe assim? Hoje não, né? Hoje eu sou uma palhaça, se for ver, né? Falo para multidões numa boa. Se eu tiver, eu estou aqui com vocês. Claro que através de uma câmera. Mas se eu tiver que subir num palco para falar para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, eu falo numa boa. Vamos supor que fosse para mim contar um relato num palco com 100 mil pessoas me assistindo, eu iria contar um relato numa boa, sem timidez, sem nada, entendeu? Mas a gente vai pegando o lance como é, né? A gente vai pegando intimidade com a câmera, com o microfone, com tudo, entendeu? Então, pode ser que diante de uma plateia, porque eu estou falando com vocês, mas eu estou aqui. De um lado, eu não vejo vocês, vocês me veem, eu vejo a câmera. Mas imagine eu numa plateia falando para 100 mil pessoas. Garanto para vocês, com a desenvoltura que eu tenho hoje, gente, vai ser uma palhaçada só. Vou dar risada, curtir, sabe? Não vai ter, assim, timidez que vai me segurar, não. Para vocês terem uma ideia, olha, são 4 horas já de live e eu não estou aqui com vocês. É, tudo, é, tudo é desenvoltura, né? Vem com o tempo. Ariela, de jeito nenhum dá para perceber a relação com a câmera, Augusto. Ultimamente, algumas coisas eu faço sozinho. Já, kkk. Aleróide. Quando as crianças não estão na escola, estão presas dentro de casa, na internet, jogando ou TV. Nossa, mas é complicado isso, né, Leirade? Eu acho que a pessoa tem que ter vida fora da internet também, né? Porque senão, nossa, fica bastante complicado isso. Na minha opinião, né? Aleroide, você é tímida até perder a timidez. Daí se solta e conversa flui. Sim, exatamente. Por isso que, por isso que as lives ficam longas, né? Porque começo a falar, me solto, né? Eu não tenho mais aquela timidez que eu tinha há anos atrás, né? É o que eu acabei de falar aqui para o pessoal, sabe? A Leirote. Então, eu era muito travada. Para quem assistir meus vídeos de 4 anos atrás, vai ver que eu mudei muito em relação a aparecer nos vídeos, né? Tanto é que vocês sempre relataram para mim que se diverte, dão risada com os meus vídeos, porque tem coisas que eu falo, é tudo no improviso, acaba virando assim uma situação engraçada, mas é tudo flui naturalmente. Eu não me programo, não me projeto para ser engraçada. A coisa flui e acontece na hora. Eu deixo rolar, entendeu? É mais ou menos por aí. A desenvoltura, né? Desenvoltura.
Hoje eu não quis passar esmalte, gente. Só fiz as unhas e passei uma base. Ficou bonito. O que vocês acharam? Eu fico bem assim, com as unhas sem esmalte também. Eu fiz hoje. Vocês preferem eu de esmalte ou assim também fica bonito? Só tô com uma base só. Da opinião de vocês. Acabou o assunto, gente. Amari, eu acho bonito quanto mais natural. Acho mais bonito. O Capri. A Leroy. Lembrou, né? Que eu falei o cabra. Olha o que esse cabra tá fazendo. É bem isso mesmo, né? Qual outra situação que eu falei também, Leroy, que você achou muito engraçada? Além de falar cabra, teve um outro vídeo que eu falei que você achou mais barato. Você riu muito, curtiu bastante. O que que foi que eu falei? Eu não me lembro, mas o cabra eu lembro. Ah, caboclo, né? Foi caboclo. É umas coisas que saem assim, sem eu esperar. Na empolgação ali do relato, às vezes eu me altero um pouquinho, aí eu já solto os cachorros. Hoje eu não passei esmalte. Tá bem no natural mesmo, assim, tá vendo? Só na base. Mas eu confesso que eu adoro esmalte vermelho. O esmalte, assim, né? De vez em quando, assim, fica bonito também. Passar meu esmalte preto. Adoro. Aleroide, linda, de qualquer jeito. Obrigada.
A Mari, meu sono tá chegando. Acho que vou ter que abandonar vocês. Nossa, gente, eu acho que eu também vou sair, encerrar a live, porque já deu 4 horas e 21 minutos de live. Meu Deus do céu, eu acho que eu sou a única aqui, youtuber, que faz live tão extensa desse jeito. É que o papo flui, né? E a gente vai tendo um monte de conversa, um monte de coisa para conversar. Eu acho que eu vou encerrar então, gente, a nossa live, né? Porque já tá com bastante horas aí. Lembrando vocês que sábado que vem nós teremos mais um encontro marcado com outra live. Nossas lives será sempre ao sábado às 20 horas, tá bom? Não se esqueçam, deixa anotado aí. Eu acho que eu vou parar também a live, gente. Vou me despedir de vocês. Um beijo grande para vocês. Boa semana. Bom domingo, boa semana. Segunda-feira tem vídeo novo, tá bom? Gratidão pelos comentários, pela companhia, pela amizade de hoje e sempre. Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo encontro. Amo vocês. Se cuidem. Tchau. Beijo. Obrigada, Augusto. Para você também. Eu também adorei a companhia de todos vocês. Bye, bye. Até a próxima.